Perguntas e respostas de tarô. Vamos começar aqui. Quero saber se meu áudio está bom. Quem puder aí já me responder se está tudo bem com esse meu áudio maravilhoso. Sou a Ale Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Estou nas outras mídias como Ale Rocha na web. E eu tenho um programa na web rádio casileoca.com/programacal. É assim que você vai achar. O programa é Oca Mística, mensagens semanais de tarô. Eu tenho mensagens semanais de tarô lá na web rádio e também aqui no meu próprio canal. É só ir lá na playlist Tarô da Semana e você vai encontrar. Eu esqueci de trazer a minha água para cá, mas o meu marido, que tá de férias, vai me trazer uma garrafinha de água com um copo, magicamente vai surgir aqui. A gente vai fazer o seguinte, olha, são perguntas e respostas pagas, tá bom? Eu já tenho aqui na descrição do vídeo, vou deixar no comentário fixado, tá aqui, eu vou colocar o valor certinho. Tarô, sim ou não? R$5 no Pix. Ah, eu quero um pouco mais de explicação, Ale. R$10 no Pix. Aí o meu número de Pix é o mesmo número do meu WhatsApp e você me manda o comprovante de pagamento para facilitar a organização aqui. Pronto, já estou copiando e colando no comentário fixado. Comecei, gente, tão legal, tô tão feliz porque eu comecei. E olha, mágica! Você viu? Taróloga e mágica. Obrigada, marido. Deixar aqui, daí a tampinha. Vou deixar a garrafa aqui. Obrigada, amor. Ai, ai. Ai, ai, Jesus. Taróloga e mágica. Você viu que incrível isso? Uau! Essa semana, estou tão feliz. Começamos ontem o nosso grupo. Você vai ligar o ar? Ai, que bênção, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Estou com o ventilador aqui. Ai, ai. Deixa eu concentrar. Comecei já ontem o grupo terapêutico Alquimia Interior. Quem entrou, entrou. Quem não entrou vai ter que esperar a próxima vez. Mas eu achei tão legal, tão bacana. É uma proposta que a gente fica durante 21 dias, é tudo online à distância. Eu mando reiki para as pessoas, apometria, a harmonização apométrica, né? Na verdade, que eu envio. Tem diferença. E leitura de tarô específica para o grupo. E eu vou reabrir esse mesmo formato mais vezes. Então, quem não conseguiu entrar, vai conseguir entrar das próximas, com certeza. Estou muito feliz. É uma energia. Nossa, e vai energia nisso, viu, gente? Vai energia. Vai, pelo amor de Deus. Começo cedo e vai o dia inteiro nessa brincadeira maravilhosa. Já estou tudo aqui preparada com meu tarô. Deixa eu fazer uma abertura para mim mesmo, que eu não tive tempo. Quem quiser mandar as perguntas. Ai, eu não copiei. Não, peraí. Muita coisa. Ó, tá aqui, ó. Então, quem quiser. Meu áudio tá ruim? Tá subindo e descendo? Meu áudio tá ruim assim. Oi, boa tarde, tudo bem, Aline? Como vai? O que será que eu faço para melhorar esse áudio? Pior agora já foi, agora vai ter que ficar assim. Então eu vou ficar falando mais alto para melhorar. Oi, Aline, eu posso ver sim? Ah, tá normal o áudio? Ah, que bom. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é o pessoal. Gente, deixa eu ler, o pessoal me mandando aqui, eu tenho que olhar. É o seguinte, Aline, eu posso ver sim. A questão é que aqui é live paga, tá bom? Então, R$5 pergunta sim ou não. E um pouco mais de explicação, eu abro aqui mais cartas para vocês. O R$10. Aí eu preciso só que me mande o comprovante do Pix no meu Zap, tá bom? Eu agradeço a compreensão. Agradeço por me ajudar aí com o meu áudio. Obrigada, viu? Tô copiando e colando aqui, ó. R$5. Eu vou deixar tudo aqui. Vou colocar um dinheirinho. Resposta objetiva, com breve explicação.
vou deixar tudo bonitinho aqui para vocês enxergarem tudo. Vou colocar um coraçãozão. Resposta objetiva, tá tudo certo, eu acho. Ok, expliquei. Fixar mensagem, tá fixada. E agora, vocês têm como é que funciona aqui a live, tanto na descrição do vídeo, quanto no comentário fixado. Então, eu tava... já começa com pelo de gato aqui, eu tenho gata. Então, de vez em quando, vai aparecer aqui as gatas, se elas quiserem. Ai, que graças a Deus. Vou falando, então, para vocês, enquanto o pessoal decide se manda as perguntinhas ou não. Como é que é esse trabalho todo? Deixa eu ver, mensagem aqui. Muito bem. Como é que é essa história aqui do tarô, né, gente? O tarô aqui, a gente... Ai, não... Mensagens, tá vendo? Eu não posso, eu tenho que me concentrar aqui com vocês, porque no WhatsApp fica vindo um monte de mensagem que me confunde. Eu disse que ia fazer uma abertura com vocês. Vamos fazer uma abertura junto, gente? Para a gente começar a nossa leitura de tarô de boas. Então, assim, quem quiser se concentrar, eu vou fazer aqui uma pequena oração, e aí a gente faz junto uma tarde maravilhosa de tarô. Então, vamos pedir aqui a Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todas as bênçãos para a nossa tarde, para que a gente possa ter leituras de tarô inspiradas, protegidas aqui pela nossa linha da esquerda cigana, inspiradas pela linha cigana. Essa aqui é a conexão com a espiritualidade de todos que precisarem dessas palavras, que venham palavras sinceras para eles, que venham palavras inspiradoras, que venham palavras com os alertas necessários e ajudando a tudo e a todos. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. E tá vendo? É simples. Eba. Bom. Obrigada, Aline. E aí, Aline, como é que tá aí a temperatura? Como é que tá aqui, ó? Tô com 29 graus, nublado, aquele bafão, sabe? Tô aqui em São Paulo com aquele bafão nublado. E como é que é essa história do tarô, né? O tarô, ele ajuda a gente a entender, a visualizar um pouco a relação entre o karma e o nosso cotidiano. O que é isso? Karma, eu sempre gosto de explicar para todo mundo que não é apenas a lei da ação e reação negativa, é a lei de ação e reação em geral. Pronto, é isso. Independente de ser positiva e negativa. E é possível, por vezes, com a ajuda do tarô, visualizar um pouquinho disso. Por que eu falo um pouquinho? Porque só quem vê tudo é Deus, né? Mas a gente consegue visualizar. E o nosso cotidiano, que é esse nosso palco de realizações, é onde a gente atua também com o nosso livre-arbítrio. Então, além de ter aquilo que já está escrito na nossa vida, antes da gente nascer, com nossos acordos com Deus, que eu falo, né? Aqueles combinados com Deus, antes de eu nascer, já está lá. Mas existe também o nosso livre-arbítrio. Então, isso vai formando como uma trama, como, né? Uma trama de uma tapeçaria. E o tarô ajuda a gente a enxergar esses pontos de encontro dessa trama dentro do que é permitido por Deus, com certeza, sempre. Né, Aline? Tá quente aí também, né? Aqui tá uma beleza. Então, você que tá por aí, quiser fazer a sua pergunta, fique à vontade.
E a gente vai sempre procurar compreender desse modo, como é que vai essa relação entre aquilo que é o nosso destino mesmo com o nosso dia a dia, o nosso livre-arbítrio. Eita, como tá difícil de falar essa palavrinha. Livre-arbítrio. Ah, tô ajeitando tudo aqui, minha tela. E eu tô feliz porque a gente começou, então, o nosso grupo de tarô terapêutico, alquimia interior. Vai durar aqui 3 semaninhas. Nas próximas, quem quiser participar, vai participar, se Deus quiser. Vai conseguir. Eu vou prestar atenção aqui, ver já se tem alguma perguntinha. R$ 5 é assim ou não, tá? Oi, Fábio Alves, tudo bem? Bem-vindo. Eu vou responder aqui uma sim ou não, tá bom, gente? Aí vão comentando, vão escrevendo, tá aí como funciona a live na descrição do vídeo. Sim, sim, tá bom? Não se prepara aí, se organiza, porque sim. E estou respondendo alguém que mandou aqui pelo Zap Zap, tá bom, gente? Porque assim, como é que é? Você manda o comprovante seu de pagamento do Pix aqui para o meu Zap Zap. Eu ainda não tenho super chat. Então, quem quiser me ajudar a ter super chat, põe aí os meus vídeos, se inscreve no canal e põe para assistir aí os meus vídeos. Pega uma playlist aí, escolhe, deixa tocando o dia inteiro. Me ajuda. Me dá visualização, que é só o que falta. Eu já tenho a quantidade. Meu canal é novo, tá? Eu leio tarô faz mais quanto tempo? Eu leio desde 1993, mas o canal é novo. Mas eu sempre li presencial o tarô. Então tem isso. Agora, esse ano que eu comecei o virtual. Estou vendo aqui as mensagens do povo, tá? E aí, de onde vocês falam? Como é que tá a temperatura? Bom, então, enquanto isso, vai ter apometria presencial aqui comigo, viu, gente, essa semana, no domingo. Deixa eu explicar para vocês. Enquanto o pessoal tá aí aquecendo os tamborins, para mandar suas perguntinhas, é o seguinte: domingo, presencial, apometria aqui em São Paulo, comigo. Só que a apometria a gente só faz presencial, não tem jeito, tá bom? Lá no Metrô Carrão. Aí, quem quiser mais informações, manda, olha no Facebook, Apometria Cristal de Orixá. Eu vou escrever aqui no chat para quem quiser saber. No Face. Que ali é endereço, tudo. É só procurar assim, Apometria Cristal de Orixá. O que é isso, né? A apometria é um tratamento espiritualista e é um tratamento principalmente de desobsessão e principalmente de desobsessão das nossas próprias vidas passadas.
E é um tratamento que ele começa no dia, digamos assim, vai ter agora dia 14 de dezembro. Então, vai começar para você vai ser 14 de dezembro. Você vai lá, quem estiver em São Paulo, Grande São Paulo, né? Vai lá presencialmente, vai fazer o tratamento, que é rápido, você vai sentar, vai escutar o que está sendo dito. Mas no astral, ele dura 21 dias. Na espiritualidade, você vai continuar sendo tratado ou tratada durante 21 dias. Então, tem até alguns procedimentos que a gente ensina, dá o papelzinho de explicação, tudo certinho, para você ir se tratando ao longo desse tempo, para você poder integrar de maneira harmônica essa sua vida passada, que pode ter sido negativa e que hoje está influenciando no seu cotidiano. Isso é a apometria. É um tratamento bem intenso, gente, bem intenso. Conforme a gente vai fazendo ao longo dos anos, se acostuma, a gente vai. Parece que fica mais fácil lidar. Agora, nas primeiras, meninas, primeiros tratamentos apométricos que eu participei, sei lá, quando que foi? Que ano que foi? A gente sai até meio zureta, assim, porque é bem intenso, mas porque está mexendo com o nosso profundo, né? Com a nossa espiritualidade, principalmente a nossa espiritualidade das nossas vidas passadas. É bem intenso, né? Bem intenso mesmo. Mas se é presencial, olha, aí eu deixei no comentário do chat, Facebook, a Apometria Cristal de Orixá, pode se inscrever lá. E aí lá a gente sempre coloca as postagens de datas e tudo. A próxima vai ser agora domingo, à tarde. Tem um valorzinho, tem quantidade de limite de gente, bem pouco gente, porque tem uma quantidade, né, de vagas que a gente consegue atender, tem um valor simbólico que a gente pede, um valor social que a gente pede mais para uma ajuda para pagar aluguel do espaço e tudo mais, é R$ 30, tem que ser cash. E é bem intenso, viu? Bem intenso. Ai, vem perguntinha, ai meu Deus. Deixa eu ver aqui, amiga. Oi, amiga, olá, 0846, final. Tudo bem? Aqui a pergunta, aqui. Sim, ela tá aqui agora com o valor. Eu vou ver então aqui para você já. Tá, você fez duas perguntas ou uma pergunta e uma afirmação? Eu vou responder a primeira pergunta, tá bom? Certo? Que eu acho que o segundo caso é um outro caso, né? Em relação a essa prova. Mas vamos ver aqui, então, que você já tinha mandado aqui, né, no comentário. Obrigada, viu? Vou ver agora para você. Pode se concentrar aí. Olha, então a primeira coisa que está falando aqui, para você ter bastante, ainda bem que você já sacou, a outra é uma afirmação. Entendi que era uma afirmação. Eu não. É que às vezes as pessoas mandam como a afirmação, mas às vezes as pessoas têm. É como se fosse assim, uma continuação da pergunta, entendeu? E aí, eu sempre explico, às vezes as pessoas querem explicar o contexto, né? Tá certo, entendi. Olha, amiga, então assim, é, saia justíssima nesse momento para você. Momento difícil, então se concentra bastante. Você vai precisar ter bastante firmeza nas suas organizações da sua vida. Você já percebeu, tudo bem, o salário vai baixar bastante, etc., mas vai ser bem dificultoso mesmo. Então se prepare, porque bastante dificuldade. Um ambiente também onde você vai estar complexo, difícil,
procure manter a sua serenidade nesse lugar, principalmente, porque o ambiente não vai ser brincadeira, o ambiente não vai ser fácil. A gente até, quando muda de emprego, pensa assim, vai ser um ambiente bom. Não, desculpa, já vou te avisando, aqui é o alerta necessário. Não é um desejo, entenda isso. O tarot está te avisando para você manter a sua serenidade. Entra nesse lugar que você vai trabalhar, mentaliza uma luz brilhante sobre você, sobre o seu ambiente de trabalho, saia, você dê um banho em si mesma de uma luz brilhante, imagina isso é uma bênção, peça essa bênção, essa pessoa, fique com o seu coração tranquilo, porque ali, principalmente, não entre em discussões, porque lá vai ser um ambiente de fofoca que não vai ser brincadeira. Diz que me diz, fofoca, pessoal, assim, difícil, tá? Então, também, e assim, na parte de finanças, a recomendação é firmeza. Firmeza. Você consegue superar? Você consegue superar, porque você tem capacidade de superação. Está aqui me mostrando que você tem essa capacidade de superação. Mantendo as suas metas, mantendo seus objetivos. Aperte o cinto, invista o que você tem, o que não tem, faça uma renda extra, sai vendendo coisas que você não usa dentro de casa, pega o dinheiro e coloca ali numa conta que renda 100% do CDI, tudo isso. Firmeza, porque vai ser saia justa mesmo. Tá? Você até consegue superar esse lugar. Você consegue superar esse lugar. Tá bom? Você consegue. Mas assim, firmeza. E a sua capacidade, que vai depender disso. Em relação ao lugar, difícil. É você que vai superar isso, tá bom? Deus abençoe, que eu acho que você vai superar sim. Aqui. Que coisa. E... Ixi, Maria. O ambiente, não, realmente o ambiente lá, você vai ter que se esforçar muito, você vai descobrir coisas sobre aquele lugar que não vão ser legais, viu? Deixa eu mostrar aqui. Cuidado, tá bom, amiga? Tem aqui a playlist de banho de ervas. Então, escolhe ali algum e tome toda semana. Enquanto você estiver nesse lugar, tome toda semana um banho de ervas, para você ficar bem. Não se deixe envolver, viu? Obrigada, viu? Se quiser saber sobre essa segunda opção aí eu tô por aqui. Olá, minha outra cara amiga, como vai você? Boa tarde, Júlia. Olha, vamos ver. Vamos ver, Júlia. Ó, tem mais. Eu vou falar aqui, áudio final. Ah, tá aqui. Estou vendo aqui para a Júlia a primeira pergunta. Eu vou tirar o chat da frente. Eu vou ficar vendo as figurinhas, eu vou me distrair. Já vi o jacarezinho rosa. Pronto, vou até sair da frente. Júlia, é o seguinte. Ai, minha amiga, sim. Tá? Primeiro, sim. Ai, ufa, calma. Tá? Sim. Vai ter.
pode ser que você demore um pouquinho, não tipo, demora até 60 anos, não, mulher, calma, demora assim, porque precisa um processo aqui. Você ainda vai ter alguns altos e baixos nesse seu caminho, tá? Ainda vai ter alguns altos e baixos. Você vai passar agora, e principalmente, tá, vai ser bem para agora, você vai passar por uma revolução na sua vida afetiva, na sua vida emocional, principalmente na emocional, você vai passar por uma revolução. Então, ai, que bom também, né? Porque tava arrastando, né? Não tava arrastando, agora chega de arrastar. Então, que não estava legal, não estava bacana, estava desgastada, vai vir uma reviravolta, graças a Deus, para você ter essa vitória e essa ascensão. Ai, que bom. Ai, que bom. Então, não pense assim que, agora amanhã eu vou conhecer alguém. Não, vai ter, você está passando agora, finalmente, graças a Deus. Coisa boa. Finalmente está passando por essa revolução. Agora que vai começar, minha filha. Agora que o bicho vai. Você achou que o bicho estava pegando? O bicho não estava pegando ainda. Agora o bicho vai pegar. Agora você vai se libertar de várias amarras suas. Você vai mudar uma estrutura de pensamento sua. Vai mudar valores, sabe? Essa mudança de valores sua. E se prepara, quando a gente muda nossas crenças, principalmente as nossas crenças limitantes, os nossos valores arraigados, que eu achava que eles que eram os comandantes da minha vida, e a gente descobre que eles não estavam comandando, eles estavam oprimindo a minha vida. Menina, não é fácil, parece bonito nas palavras, né? Mas não é, tá? Não é, tá? Então te prepara, porque isso sim é que vai te dar o fortalecimento para você tomar o rumo e o comando da sua vida. Então agora, e de novo, seria bom você ver o seu 2026, viu? Porque esse seu 2026 promete. Eita, pleura. Eita, pleura. Promete, mas sim, você vai conseguir, tá bom? Tenha fé, tenha esperança, vai acontecer. E isso é para acontecer. Unha, vai acontecer não. Unha. Pulou essa aqui da minha mão, ó, ó. Essas aqui, eu abri, eu mostrei o de Marcélia, tô mostrando aqui o de cigano também, tá? E ó, 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 mocinho, ó, coraçãozinho. Então, sim, meu amor, vai acontecer. E tudo que você está passando agora e que você ainda vai passar é para te transformar, para você poder receber alguém que também, receber não, conectar com alguém que vai ser positivo. Você quer se conectar com alguém tranqueira? Não, né? Você quer se conectar com alguém bacana. Então, para você se conectar com alguém bacana, você minimamente também tem que estar bacana, porque esse negócio de opostos se atraem só dá certo com ímã. O ser humano atrai quem está na mesma vibração. Beleza, amiga? Eu quero você ótima, quero você vibrando alto amor, poder, autoestima, entendeu? Porque aí não vai ser qualquer tranqueira que vai chegar perto de você, não. Não. Vai ser gente cara que vai te valorizar. Vamos ver o segundo. Ai, que delícia. Adoro pergunta de prosperidade. Ai, que delícia. Adoro todas as perguntas. Eu sou meio. Meu tarô é fofoqueira, é xereta. Pensa na segunda. Amiga, você desistiu da carreira mesmo dessa área inteira ou é um trabalho específico? Porque, olha, difícil, viu? Assim, vai ser bem difícil. Não posso falar. Eu queria dar palavras assim. Eu sempre quero dar palavras boas de esperança, mas aqui eu também sou obrigada a dar os alertas necessários. Te prepara. Reveja isso. Reveja essa opção, talvez. Porque vai ser bem difícil.
bem complexo, assim. Talvez um tempo até sem ficar trabalhando, cuidado. Sabendo disso, você vai se organizar, ou você volta para essa área e consegue outro trabalho, entendeu? Ou você já sai correndo imediatamente agora, não espera começar o ano para fazer uma renda extra, vender coisas. Vai ser bem difícil. Porque e é tão curioso, porque é como se você trocasse meio que o certo pelo incerto, mas esse incerto, ele pode te encaminhar para um período bem. Olha, eu quero falar a palavra difícil para não falar a palavra mais desalentadora para você. Não tá bom, não, amiga. Cuidado. Tá bem complexo. Será que não é o caso de você reavaliar? Será que não é o caso de você, sabe assim, às vezes a gente fala assim, eu sempre recomendo isso, porque eu mesma sempre fiz assim, para sair de um lugar, quando eu desisti mesmo de um lugar, eu falei, eu não aguento mais esse lugar. Eu já arranjava outro. E depois eu saía. Para mudar de área de setor, eu trabalhei 30 anos numa área onde aqui eu alcancei uma certa estabilidade nessa área que eu trabalhei aqui em São Paulo, um certo nome. Mas aí eu já não estava satisfeita, eu queria trabalhar junto à espiritualidade mais tempo, queria me envolver com. E aí eu enrolei para fazer, mas eu já fiz o meu pé de meia antes de sair. Eu fiz um pé de meia para eu ficar sem uma reserva de emergência de 2 anos. Entendeu o que eu tô falando? Porque, ó, dificuldades, tá bom? Cuidado, 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 Júlia. Pelo amor de Deus, dificuldades. Deixa eu ver que você tá falando uma coisa no chat, peraí. Ah, adoro as figurinhas. Ah, meu amor, transtorno. Ah. Então, mas. Aqui tá me. Eu tô vendo aqui, ó. Meu trabalho principal é como neuro. Me compreendo. Ainda assim, é que você fez a pergunta sobre desistir do trabalho, tem caminhos melhores pela frente. O que eu sou obrigada a dizer é que nesse momento, no setor profissional, não, vai ser bem difícil. Então, reavalia as possibilidades, os lugares, os métodos, reavalia, tá? Talvez você não esteja aí vendo todos os potenciais do que você precisa fazer, reavalia. O que você precisa fazer. Às vezes é uma questão, enfim, agora eu estou falando, tá? Não é nem mais o tarô. Às vezes é uma questão de estratégia, talvez. Se você tem uma clínica individual, se você trabalha para uma clínica, reavalia suas divulgações, seus métodos, estando também com um transtorno, focalizar muito no seu autotratamento. Eu acredito, eu acredito. Nossa, eu trabalhei na área, eu não trabalhei, na verdade, eu cheguei a trabalhar só que na área de gestão em CEL, que é o Centro de Educação Unificada da Prefeitura de São Paulo. Eu trabalhei na área de gestão. E eu sei, eu trabalhei com educação em museus durante décadas. Então, eu acompanhei muito professor e professora, não fui de sala de aula. Agora, estou fazendo um curso para ser de sala de aula, mas de ensino superior. Então, eu sei, a gente sabe como é que é. Mas, assim, amiga, agora é um processo, talvez, de. Ai, eu estou falando com você e estou olhando aqui, tá? E agora é um processo de cura interior que você precisa, né? E eu entendo, viu, passar por humilhação. Oxi, tive 2 burnoutinhos no meu último trabalho. 2 boletins de ocorrência onde eu figurava como vítima. Eu acho que eu entendo. Eu sei, amiga, eu entendo mesmo.
Olá, Wallace! Ó. Eu entendo, viu, Júlia? Entendo mesmo. Não é fácil esse processo. E quando a gente sai muito machucado. Eu ainda não posso nem ficar falando muito que eu passo mal depois. Nem vou falar muito. É, fiquei com estresse pós-traumático mesmo. Sério mesmo. Ai, vamos falar de tarô, vai. Vamos falar de tarô. Ai, Jesus. Os adolescentes e crianças são reflexos dos adultos, né? Eles são os reflexos dos adultos. Então, tem a ver com a estrutura do lugar. Ah, entendi. E sabe o que eu pensei a respeito? Se eu conheço, eu convivo com alguém, e aí vem uma segunda pessoa e me fala mal desse alguém, e eu acredito, isso fala mais sobre mim do que sobre essas pessoas. Entendeu? Se eu convivo com uma pessoa todo santo dia, e eu estou vendo e estou conhecendo, e aí vem uma terceira pessoa para vir com alguma história, e eu já vou logo acreditando, diz mais sobre mim, né? Agora é processo de, sabe, relaxamento, autocura, tomar um chá. Eu estou tomando. Que é um chá de. Eu tenho um chá que quem passou foi a espiritualidade. E aí a gente apelidou esse chá de chá do perdão. Mas não é simplesmente o perdão simplesmente com o outro. Isso a gente não consegue fazer se eu não perdoar a minha vida, a vida. Sabe? É complexo isso. E é um processo, né? Porque o perdão não é um resultado, é um processo. Quando. É, eu não sei essa coisa de versículo, número, não. Quem souber, escreve aí. Eu não sei. Então, não teve lá um momento que alguém chegou para Jesus e perguntou: Jesus, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que me ofende? Sei lá o quê. Aí Jesus respondeu: 70 vezes 7. Jesus não respondeu 490. Ele respondeu a conta, o processo, ou seja, o perdão é um processo. Se eu vou alcançar, aí é outra história. Então é assim, eu falo de perdoar a estrutura que a gente viveu, a minha relação, me perdoar, por que, que eu me meti naquela? Como é que eu fui me meter nisso? Não estou dizendo que a gente vai conseguir, não. Como eu disse, eu estou com estresse pós-traumático. Se eu ficar falando muito sobre o que aconteceu comigo, eu passo mal. Já me prejudicaram várias vezes. A pessoa me prejudicou, no dia seguinte estava falando bom dia para mim. É isso. Não acontece. Querem, ó, vou ensinar um chá, hein? Chá do perdão. Anota. Ai, meu Deus, eu vou fazer um corte, quer ver, ó? Meu zoinho. Ai, meu zoinho. Quebrou meu óculos. 38, 39 minutos. Ótimo. Chá do perdão. Depois eu vou fazer, ó. Chá do perdão. Vai colocar para ferver um pouquinho mais que 30 ml, desliga. E aí você vai colocar na medida da conchinha da palma da sua mão, pode ser tanto erva fresca quanto erva seca. Vai colocar um pouquinho de manjericão, um pouquinho de boldo, um pouquinho de carqueja doce e um pouquinho de alecrim. Se você tiver alguma alergia em relação a alguma dessas plantas, você não use. Se tiver pressão alta, em vez de alecrim, coloca erva doce. Tampa, deixa lá até esfriar, curtindo. Coa, coloque em uma garrafinha para você levar ao longo do seu dia. Não pode adoçar. Chá, para ter efeito terapêutico, não pode ter nenhuma forma de
adoçante, nem açúcar, nem mel, estévia, nada. Você vai beber esse chá ao longo do seu dia, aos goles, aos pouquinhos. Bebe um gole agora, daqui 10, 15 minutos outro gole, até acabar. Isso é para que ele faça o efeito terapêutico necessário para o seu emocional. Lembrando, se tiver alguma intolerância ou alergia a alguma dessas plantas, não use. E você vai tomar esse chá durante 21 dias. Acordou, já prepara o seu chazinho, deixa ele lá curtindo, esfriando um pouquinho, enquanto você se arruma a sua casa para o seu dia a dia. Beleza? É isso. Vou fazer um corte, vou ensinar e vou deixar lá em algum lugar. Em alguma playlist, eu vou deixar aí. Cadê o povo? Deixa eu ver. Ai, deixa eu ir lá no não lidas, porque às vezes eu perco. Não vou perder ninguém. Aí, tá vendo? Veio mais pergunta. Vamos ver isso sim. Pergunta importantíssima, Júlia. Pergunta importantíssima. Vamos ver imediatamente. Ainda bem que você já está se tratando, esse é o mais importante. Que curioso, né? Ó, eu vou falar e você grava a posição, ó, 42 minutos e 20 segundos, mais ou menos, para você fazer o corte, o clipe, porque você vai precisar ver essa mensagem que eu vou falar agora mais de uma vez, tá? Ao longo do tempo. Que é o seguinte, é, isso é a sua alma mais profunda querendo se revelar, querendo mostrar, se mostrar, querendo vir à tona. Você está passando hoje por um embate entre aquilo que você acha que é o que é que eu devo ser, a menina certa, fazer tudo certinho. Ah, e assim é que eu devo fazer. Esse é o comportamento correto com aquilo que a sua alma realmente quer. Então é um embate que a sua alma está vivendo. Então é complexo isso, porque você está querendo abafar a sua própria vida, você está querendo abafar a sua própria alma. E ela está gritando, ela quer ir para cima, ela quer ir para fora. Ela quer se libertar, você quer se libertar. Você está se amarrando, você está aceitando padrões da sociedade em cima de você. E não é isso. Não foi para isso que você veio nessa vida. Você veio nessa vida para brilhar, você veio nessa vida para se expressar. Você veio nessa vida para fazer coisas a mais. Mas então se pergunta, o que é que você está se amarrando? O que é você está se prendendo? Por que você está se abafando? É uma briga da sua alma com o seu comportamento certinho social daquilo que eu devo fazer para ser uma boa menina, para ser uma boa moça. Mas você pode vencer a sua alma, e a sua alma brigando, a sua alma quer brilhar, você quer brilhar. O seu eu mais profundo. Hum. Você vai ter que escutar como aquela música do Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, eu vou ter que tirar os sapatos, desatar o nó da gravata.
passado, não está batendo. Eu estou vendo coisas que não estão batendo com isso. Não está combinando quem você é com isso, com o que você está vivendo. Por isso que saiu antes, né? Reformular os seus valores, as suas crenças arraigadas, as suas crenças limitantes de quem você é, porque não está combinando a sua alminha brilhante, maravilhosa, cheia de coisas boas. É como se você tivesse tanta coisa criativa e grande, gigante fazendo, e você está seguindo um padrão que não combina. De novo, você. Eita, não para de aparecer. É uma busca. Você vai ter que fazer uma busca interior muito grande e se expressar. Vai passar. Você vai passar por isso, você vai vencer isso, mas é um processo. É isso que passou, você está abafando você. É o que o tarot está me dizendo. Por isso que eu falei, grava aqui, ó, o que eu respondi. Não lembro há quantos minutos eu falei. Você vai ter que ver essa resposta mais, porque vieram recados aqui, tá? Não foi só a leitura de tarot, não. Eram outras palavras aqui. Ainda tá chateada com coisas que passou também. Sim, amor. Como assim? Como assim? Eu também não sei, amor. Você que vai ter que descobrir. Vai ter que descobrir o que é que você está se padronizando, se amarrando, se abafando, em vez de expressar a sua alma, de se expressar. Isso é tão comum, meu Deus, tão comum. Todo mundo tem que andar certinho, todo mundo tem que andar igual. O certo é aquilo que está ali. Ah, não existe certo. Como a alminha existe assim, no sentido assim, não existe o padrão, né? Que não existe o certo, não existe um padrão do que, ai, como é que eu devo ser? Que padrão? Eu que agradeço, Júlia. Que linda, obrigada a confiança. Deus abençoe. Bruma leve. Acho que foi minha família. Não é nenhum nem o outro. E não é nenhum nem o outro, amor. Assim, claro que o ambiente atrapalha. Claro que o ambiente atrapalha. Ou ajuda. Você que você falou que você é neuropsicóloga, você sabe, né? Já atuou com escola também, você sabe que o ambiente atrapalha ou ajuda, mas não é só o, o ambiente. A gente tem características nossas que a gente carrega desde vidas passadas. Então a gente tem que atuar para vencer os nossos ambientes, porque se fosse só questão de ambiente, então o ser humano não ia ter movimento nenhum. Eu já nasci, tá lá o rei reinando, né? E pronto, ia ser o rei reinando a vida inteira, e eu ali lavrando a terra, ia ser assim. Não, a gente muda os ambientes, a gente transforma. A gente fala, rei, que é negócio de reinada, que agora é república, cai fora, entendeu? Entendo, e fazem principalmente com mulher, não só com, assim, com pessoas de todos os gêneros, todos os formatos, todos os corpos, mas principalmente com mulher, né? Chega e fala assim: você tem que ser boazinha, você não é boazinha. Aí você vai lembrar, era um slogan de um filme, uma coisa assim: meninas boas vão para o céu, meninas más vão para onde quiserem, né? Agora, a gente compra essa ideia também. Tem isso. Não adianta querer colocar toda a culpa no ambiente. É complexo, né? A gente compra isso para dentro da gente e assume aquelas verdades exteriores para nós. Por isso que isso se chama crença limitante. Eu creio que eu não posso jogar tudo para o ar e viver vendendo sanduíche na praia. O sonho da pessoa é vender sanduíche na praia. Não,
não é? É uma crença que nos colocam, mas que eu pego na minha mão e aceito para mim também, né? Tem os dois aí. Olá, Neura Gasperim. Tudo bem? Bem-vinda! Ou bem-vindo! É a primeira vez. Ai, ai. Bonito slogan, né? Muito divertido. Aqui é live de tarô, perguntas e respostas pagas. R$ 5 a pergunta sim ou não. E R$ 10 a pergunta já com um contexto, uma explicação. Eu peço que envie o comprovante do Pix para o meu WhatsApp, que é o mesmo número do Pix, está aqui no comentário fixado. Eu não tenho superchat ainda. Quem quiser me ajudar a ter superchat, tem que assistir os meus vídeos, que só falta isso, gente. Comecei o canal esse ano, mas eu leio tarô desde 1993. Mas eu sempre li presencial, gente. E eu, como eu estava contando aqui, a minha carreira foi em outro lugar. Farroupilha, cidade famosa. Rio Grande do Sul. Cidade famosa, Farroupilha. Já ouvi falar dessa cidade. Histórica, né? Não é uma cidade histórica, Farroupilha? Eu acho que é. Né? Ai, que linda. Obrigada por vir. Ai, é histórica, eu sei. Teve revoluções, né? É uma cidade importante. Eu acho. Teve uma, né? Teve. Ó, eu saí da escola em 1993, mas eu lembro de umas coisas. 92 eu saí da escola. Oh, meu Deus do céu, tá piorando a minha situação aqui, gente. Ai, piorando ou melhorando, né? Graças a Deus. Significa que eu tenho uma estrada, né? Ai, ai, ai. Muito bom. Chique. Ó, então é. Ai, essa luz na minha cara. Eu estava falando sobre as nossas crenças limitantes, porque aí, enquanto não vem perguntas, eu gosto de bater papo. Aí, paciência, eu gosto de bater papo. E como colocam limites na gente, né? Eu tenho outro canal aqui no YouTube que eu gosto de assistir, que eu adoro vídeos de turismo, gente. Adoro assistir vídeo de turismo. Vou me inspirando, vou conhecendo, vou sonhando. Tem lugar que eu sonho que eu vou visitar, mas que eu falo, ih, vai ser difícil. Tem lugar que eu já vou aprendendo. Então, tem um canal de dois jovens que eram advogados e eles eram do Sul, viu? São do Sul, advogados, chama Vibe de Dois. E eles compraram uma perua, uma Kombi, transformaram numa casa rodante ou motorhome e pronto, saíram aqui do sul do Brasil, visitaram a América Latina praticamente inteira, América Central, América do Norte, até chegar no Ártico. Eles chegaram no último ponto de terra do Ártico. E agora já fizeram toda a aventura, vão recomeçar. Estou acompanhando os próximos capítulos, né? Que eles vão recomeçar. Eram advogados, estavam vivendo bem a vida deles. Tudo certinho, estava tudo certinho. Mas a alma deles estava pedindo outra coisa, estava pedindo a aventura. Isso é um exemplo, gente. Cada um sabe de si. De repente, a vida de alguém pode ser o contrário, pode ser alguém que sempre teve uma vida nômade, que o sonho da pessoa, nossa, meu sonho é ser advogada, enfim, me estabelecer, pronto, esse é o sonho da pessoa. Pode ser o contrário também, não sei. O problema é quando a gente compra uma ideia que nos é colocada por amor, inclusive, e essa ideia não combina com a nossa alminha, né? Que tem isso também, tem gente que, por que, que a família, né, chega e nos coloca, olha, o melhor para você é ser advogada, sei lá, faz de conta, pode ser qualquer profissão, pode ser nenhuma profissão, pode ser dona de casa, o ideal para você é ser dona de casa, esse é o certo, tudo bem, pode ser certo para aquela pessoa, pode ser mesmo, muito digno, mas se a sua alma não combina com isso, o que você faz? Né? Vai ficar sofrendo aí. Mas vamos, descobre, procura suas. Ah, tem um exercício bonito.
que os exercícios que eu dou, eles parecem fáceis, gente, mas esse exercício não é tão fácil assim. Não sei, vou pensar se eu dou esse exercício aqui ou não, porque ele parece fácil, mas ele não é. Vocês querem exercício também? Difícil. Mas você está com acompanhamento psicológico, né? Isso pode facilitar. Estou aqui fazendo leitura de tarô, perguntas e respostas pagas. R$ 5 a pergunta sim ou não. R$ 10 a pergunta com contexto. Deixa eu ver aqui as mensagenzinhas. Eita, quanta gente escrevendo. Deixa eu ver aqui. Tá. Muito bem. Projetos, projetos, projetos. Gosto de projetos de prosperidade. Muito bem. Vamos lá, ver aqui um projetinho de prosperidade. Muito bem. Assim que eu gosto. Quem quiser mandar sua pergunta também, gente, por enquanto não tem o superchat, então é o Pix, tá bom? R$ 5. Sim ou não, R$ 10. Pergunta com explicação, contexto. Eu vou fazer umas caras, né? Agora que eu lembrei. A minha cara que eu faço. Olha. Vamos lá, vai pensar aí, esse projetinho, ó. Vê aí, ó. Quantos minutos que tá? Oh, meu pai do céu. 57. É fazer. Pergunta. Que resposta? Não, é o seguinte, ó. É tomar iniciativa e fazer. É tomar iniciativa e fazer, só faz. Só faz. Porque assim, parece que tá amarrado, né? Parece que está amarrado, parece que não vai para frente. Não é que o projeto está amarrado, é você que está se auto-amarrando. Você que está se impedindo. Você que está se colocando empecilhos. Porque o projeto é ótimo. Então, é fazer. É fazer. Ó, pensa essa espadinha, ó. Corta o quê? Essas amarrinhas. Mas a amarra é sua, não tem nada nem ninguém te impedindo. Se alguém falar, não é verdade, não tem nada nem ninguém te impedindo. É você. Você que tem que cortar essas amarras e realizar, porque o projeto é bom, é próspero e você consegue fazer, inclusive, sozinho. Você consegue fazer sozinho, inclusive. Tá? É começar e fazer. Então, assim, tô esperando o fulano, então não espera mais, não. Tô esperando ciclana. Não, não espera. Não espera. Não precisa. Isso aí é um impedimento que você está se colocando. Não precisa. Tá? Não. Você consegue. Aqui. Você consegue fazer sozinho. Caminhos abertos aí para você. E profundos, né? Abertos e profundos para você fazer algo muito de uma introspecção muito bonita para depois trazer coisas novas acima, à frente,
Ai, como é que eu posso falar, meu Deus do céu? É como se tivesse ideias aí tão criativas que quando você começar, vai brotar mais. É isso, vai brotar mais. Faz esse aqui é o mergulho, é isso, é para você fazer esse mergulho. Aqui é para você fazer esse mergulho. Faz, é bom, é criativo, tem coisas aí para frente para você fazer, para você realizar. Tem um caminho que bonito, ó. Caminho insondável. Que bonito esse caminho, que vai trazer tantas coisas diferentes, bonito, gostei, vai ser bonito. Tá bom? É só você que tá se amarrando. Ninguém. Tem ninguém te atrapalhando, não. Ninguém. É você. Era mais fácil se eu dissesse que era outra pessoa, né? Não posso dizer que foi outra pessoa. Não posso. É você. Vai. Vai e faz. Vai e faz. Vai e faz. Vai e faz. Vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser bom. Começa. Só começa. Ah, só começa. Ai, meu Deus do céu. Vai ser tão bom. Ai, eu gosto tanto quando eu vejo coisa boa assim. Cadê? Tá todo mundo aqui. Cadê o povo do meu chat? Perguntas e respostas. Quem quiser saber aqui, uma livezinha de tarô, de perguntas e respostas. Pode vir aqui. Cadê o meu povo? Ó, eu tô fazendo live aqui no YouTube. Toda segunda-feira, meio-dia. Às vezes eu fico até umas 2 da tarde, às vezes fico até umas 3, 2h30. Mas meio-dia eu tô aqui. Gente do céu, tá chovendo. Graças a Deus. Eita. Deixa eu verificar aqui uma coisa. Se o meu marido que está de férias estiver me escutando e ele está na sala, número 1, tem que tirar a minha plantinha de arruda de perto da condensadora. Número 2, pode ficar ligado? Ai, meu Deus do céu. Eu não sei, eu vou tentar fazer assim, ó. Ai, que medo de mexer no meu microfone. Filó! Filó! Marido! Ah, que bom. Ela estava morrendo já da condensadora? Ela estava morrendo sim, olha, estava secando. Coitada. É o calor. Joga uma água geladinha nela, coitada. E pode ficar aberto, ligado na chuva? Pode ficar ligado. Tá chovendo? Não, né? Deus abençoe. Tá chovendo, gente. Graças a Deus. Meu Deus do céu. Pronto. É live, né? Live é live, né? É assim a live. Que bênção, gente, porque estava 29 graus nessa abençoada cidade de São Paulo. Quem sabe agora refresca um pouco, gente. 30 graus. Não, agora vai refrescar. Estava 30 graus, mas agora, se Deus quiser, vai refrescar. A bênção de todos os orixás, todos os santos, ai, todos os deviches, tudo de tudo. Vai refrescar. Ai, Jesus. Onde eu estava? Então, leitura de tarô, R$ 5. Resposta sim ou não. R$ 10 com mais contexto, mais explicação. Deixa eu fazer um comentário aqui no Zap. Olhar. Deixa eu ver. Estou aqui no Zap, porque tem gente que me manda pergunta, tem gente que me manda comentário. Ó, eu quero que você, quem me manda comentário, ó, me manda os comentários no YouTube, tá? Para melhorar meu algoritmo. E o meu canal é novo, meu canal eu comecei esse ano. Eu leio tarô desde 1993, mas o canal é novo. Então, preciso de ajuda aí.
Ai, o Wallace tá aí ou não? Ai, Wallace. A Jane Paz, que hoje não apareceu aqui, a vovó do Henrique. Eu tenho minhas turmas aí, eu tô tão feliz que assim, eu comecei esse canal de tarô, não é só tarô, né? Eu dou banho de ervas, eu falo sobre apometria, eu vou falar de novo agora sobre apometria. A ideia é ser um canal mais assim holístico, mas eu estou firmando principalmente esse primeiro ano na questão do tarô. E eu comecei esse ano. Eu leio tarô desde 1993. Eu até deixei em algum lugar, eu deixei o meu currículo espiritual. Deixa eu ver se eu acho. Porque é tanta coisa que você sabia que eu esqueci. Ai, gente, esqueci mesmo. É muita coisa que a gente faz nessa vida. Aqui, o que é que eu faço já? Vou deixar bonitinho, eu fiz, ó. Então, eu leio tarô desde 1993. Eu comecei meu desenvolvimento mediúnico em 2004. Aí eu fui consagrada no Portal de Luz do Pai Obaluayê em 2005. É que tá atrás do computador, tá todo 2005. Aí eu fui consagrada também. Aí não é mais só consagração, iniciada, né? Eu sou iniciada como maga das Sete Chamas Sagradas, diretamente na turma do Rubens Saraceni. Eu sou da quinta turma do Rubens Saraceni. Eu tinha aula lá com ele, era aula presencial. Antigamente nem tinha esse negócio, eu acho, né? De aulas virtuais, sei lá se tinha. Devia ter. E quando que foi? Em 2005, eu fui consagrada, sou consagrada, hein? Olha lá, iniciada. E a apometria é desde 2011, Reiki 2012. E o programa da Orca Mística eu comecei esse ano, 2025. Ou seja, tem aí um pouquinho de experiência de algumas coisas, né? Tiquinho, experiência em algumas coisinhas. E aí, ao longo do tempo, a gente acaba juntando esses conhecimentos. Acaba vindo essas informações de um jeito ou de outra. Porque para você ler tarô, tudo bem, a gente vai lá e lê a simbologia. Tá aqui. Ai, vi uma carta bonita agora. A estrela, adoro. Você vai estudar o que significa a carta da estrela do tarô. Mas aí a gente precisa estudar simbologia do que é estrela, simbologia do que é a figura feminina, simbologia do que é a água, do que é uma planta, simbologia de pássaro, simbologia da cor azul, simbologia da cor vermelha, da laranja. Tudo você acaba tendo que estudar, porque na hora de fazer essa leitura, independente do tipo de baralho, as informações elas vêm, né? As informações elas vêm para que você se conecte pela intuição com a com a espiritualidade da outra pessoa, com o inconsciente da outra pessoa. O tarô ele nos ajuda a fazer esse tipo de conexão. E é uma conexão do nosso inconsciente coletivo, são simbologias que estão falando em todos os lugares, independente muitas vezes da localização, né? Então, uma moeda, você vê moeda, você está entendendo então que está falando de finanças, de dinheiro. Mas, no caso do tarô, pode ser uma afirmação, independente de ser financeira, por exemplo. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando vocês se conectam para fazer as suas questões, suas perguntas, o tarô ele vai falar independente das nossas, às vezes até das nossas crenças. Quantas vezes a gente lê, né? E aí, às vezes, a consulente pensa, não, mas não é assim, isso não tem a ver. Que estranho, nada a ver. E
o tarô está falando e o que eu sou obrigada a responder, para depois a pessoa falar, ah, olha, não é que era mesmo? Pois é, pois é. Por isso que a gente costuma, né, a oraculista costuma dizer que a gente vê o passado, o presente e o futuro. Mas como assim o passado? Eu estava lá, eu vi. Então, você viveu, a gente viu, a gente viveu, mas será que a gente compreendeu todos os contextos? Será que a gente viu de todos os pontos de vista de todo mundo? Não, né? Só Deus que consegue ver. Por isso que eu sempre falo, o tarô a gente vê é, é, esses pontos de ligação entre o nosso karma e o nosso cotidiano, de acordo também com a permissão divina, de acordo com a justiça divina, a lei maior. O que é que eu posso saber ou não posso saber? Agora, o tarô vai falar dentro das nossas necessidades e capacidades. Vamos ver. Eita. Então, eu estou falando aqui com vocês, enquanto o pessoal se anima a fazer suas perguntinhas. Dia tarote. Tem gente que, sim, olha, eu ia falar de apometria, eu vou falar de apometria. Esse domingo, presencial, aqui em São Paulo, onde eu estou, a gente vai fazer a apometria presencial. O que é a apometria? É um tratamento espiritualista que vai tratar principalmente as nossas auto-obsessões. Praticamente é um trabalho de desobsessão. Mas hoje em dia a gente sabe que a principal é a nossa auto-obsessão e que vem até de vidas passadas. A apometria ela trata muitas nossas personalidades próprias de nossas vidas passadas que estão atuando no dia de hoje. Então, por exemplo, tem gente que às vezes fica tratando anos ali no trabalho de desobsessão, e nunca vai embora aquele que aparenta ser um espírito. Não vai embora porque é um pedaço seu, meu amor. Uma personalidade sua conectada a você mesma pelo seu próprio corpo espiritual, pelo fio de prata, e que está lá. É seu, é uma memória sua de vida passada. Então não vai embora mesmo. Precisa harmonizar e se integrar a você. A apometria faz isso. E qual tema que pode. Mas o que trata? A apometria trata qualquer coisa. Temas financeiros, trabalho, afetivo, emocional, familiar. Teve gente, casas, imóveis, dá para tratar. Sabe aquela casa, aquele imóvel que está esquisito? Que está complicado? Pois é. A gente já tratou uns imóveis aí que, olha, tinha até o histórico do lugar era complexo. E aí demandou ter que tratar até fazer muito tratamento de. Foi ampliando, né? E empresas, animais. Dá para tratar animal, tá? Então, se alguém estiver aí em São Paulo ou na Grande São Paulo, quiser ir lá no tratamento apométrico presencial, que eu vou estar lá para participar, participo do grupo, dá para levar animal, só que aí você precisa levar a foto do animalzinho. A gente não tem estrutura lá para levar o bichinho em si, tem que levar a foto do bichinho. É o tratamento energético no caso do bichinho. Não substitui o tratamento médico, pelo amor de Deus, vai lá na médica. Wallace. Queria entender por que atrair pessoas com problemas e com feridas emocionais. Será que minha missão na Terra é de curar pessoas? É uma pergunta válida e muitas vezes tem a ver com a gente se curar. As nossas autocuras também, pode ser isso e também, entendi, atraio. E também curar a si mesmo, né? Todos nós tem 7 bilhões de seres humanos na face da Terra. 7 bilhões. Nosso serviço deveria ser nos autocurar e ajudar a curar o outro. Esse é o serviço, né, que a gente não faz. É o básico que a gente não faz. Mas sim, tem a ver também, claro. Agora, você tem que ver o quanto você inconscientemente atrai essas pessoas.
Esse é o trabalho que a psicóloga faz com a gente lá, né? A gente entender o nosso inconsciente, por que eu tenho o meu dedinho podre. É o famoso dedinho podre. Por que será? Tem 10 dedos. Por que eu escolho esse e esse é o podrezinho para escolher alguém? Por quê? Será que o problema é o alguém? Ou será que o problema sou eu? Ah, agora, se quer entender, já é bom. Querer entender é uma coisa muito boa. Esse é o trabalho lá com a psicóloga, ou com o psicólogo. E isso é maravilhoso. Quando a gente chega na dúvida, chega na pergunta, fala, meu, por que eu só atraio esse tipo de pessoa? Meu Deus, quando a gente faz essa pergunta, o mundo muda. Ai, cansei de tiara, gente. É que eu tô com o ventilador, aí o cabelo fica. Ai, cansei. Pronto, chega de tiara. Entendeu? Tem que ver. E as respostas, às vezes, não vêm assim tão rápidas, mas a construção da pergunta é importante, a construção da resposta é importante. Só da gente fazer a pergunta, a gente já começa a se mudar. Da gente começar a construir a resposta, a gente começa a se mudar. Então, eu sempre acredito muito no trabalho, não é mais crença, é racional, né? Racionalmente, a gente sabe que o trabalho da psicologia é muito importante, porque as pessoas, às vezes, querem a pílula mágica. Ai, vou ir lá no psicólogo e já tem que estar pronto, já tem que sair daqui bem, com o remédio na mão. Não é assim. A gente está falando de reconstruir a nossa alma. E nós somos espíritos criados por Deus para a eternidade. Então, a alma caminha devagar. E, ao mesmo tempo, sim, tem resultado. Desde o primeiro dia de um tratamento, acompanhamento psicológico, tem resultado, sim. Quem fala que demora está se auto-enganando também. Não demora, a mudança começa no primeiro dia. É incrível os resultados que eu já vi em casos tão difíceis e que também eu mesma vivi, né? Graças a Deus. Exato. O processo é um passo de cada vez e cada passo é importante e modifica mesmo a nossa estrutura. É bem importante mesmo. Ah, então, tá vendo? Acompanhamento psicológico há 2 anos e sente a evolução. Maravilhoso, é isso mesmo. É isso mesmo, meu querido. Tem mesmo, tem evolução sim. É maravilhoso sim. Que bom, graças a Deus. Continue, continue a nadar. Continue a nadar, continue a nadar, nadar, nadar. Ai, continue a nadar. Ó, então eu falei da apometria que vai ter domingo. Deixa eu ver se tem mais recados para passar para vocês. Já comecei o grupo de Alquimia Interior, chama. Já comecei, vai ter mais grupos, vai ter mais grupos. Eu preciso terminar esse e depois começar outro. Eita, parece chuva de verão. Graças a Deus, chuva de verão aqui em São Paulo. Deixa eu ver se tem mais recados para vocês. Ah, sim, sempre tem mais recados. Também estou fazendo live no Teco Teco. Lá não tem de hora certa ainda para fazer, conforme meu ânimo, meu humor. Estou com o vídeo do tarô da semana aqui. Quero que vocês assistam o vídeo do tarô da semana, me dá visualização, deixa comentário lá, deixa. O Wallace já deixou, né? Deixa os comentários, pega uma playlist minha aí, ó, taca ali de pau para me dar visualizações, que só o que me falta aqui é visualização. Eu até acho que eu vou começar a fazer lives aqui mais vezes também. Para conseguir esse horário já foi tão difícil. Mas eu estou achando, estou pensando nisso, de começar a fazer lives mais vezes aqui, mais por conta das visualizações, sabia? E sim, eu leio tarô, sim, fora da live, com certeza. Leio a pergunta individual, fora da live. A consulta de tarô de 1 hora.
templo de Afrodite, que aí é um método, uma abordagem, o templo de Afrodite, onde eu vou fazer uma análise entre você e o seu amorzinho, entre a sua pessoa. Aí eu mando essa análise para você, tá tudo na descrição do vídeo. O vídeo, eu gosto de como o Flávio Dino fala, adoro, ele fala vídeo, muito bonito, melhor do que o meu sai vídeo. Não, o bonito é vídeo. E tem isso, tarô de Afrodite, lives no Teco Teco, hoje é dia 8, tem o tarô de dezembro, gente, para os signos que eu fiz. Você viu seu signo lá já? Você foi lá ver touro, Wallace? Tá lá? Tá lá, touro. Inclusive, eu nunca verifiquei. Eu deixei para fazer ali os capítulos automáticos do YouTube, no vídeo do tarô de dezembro. Mas você sabe que eu não verifiquei até hoje se está funcionando? Ai, porque eu tenho uma preguiça, gente. Eu vou falar, eu tenho uma preguiça de ter que fazer item por item, signo por signo. Até hoje eu não fiz. Cadê? Ao vivo. Não, não foi ao vivo, é o vídeo. Tá na playlist de tarô do mês. Tarô do mês. Vou lá na playlist, é mais fácil. Vamos ver. Playlist. Vou ensinar vocês. Tarô do mês. Acho que não aparece. Para mim, pelo menos, não aparece. Que coisa. Eu mesma vou ter que ficar digitando. Na descrição do vídeo. Ai, que preguiça. Mas também, sei lá, se vale a pena. Vocês me digam aí se vocês acham que vale a pena. Cadê? Voltei. Voltando, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Viu? Não viu. Tá vendo? Olha só, Wallace, você podia ver pelo menos seu signo. O Wallace me ajuda, ele vê os vídeos, ele faz o comentário. Cada vez que fizer perguntinha, pode perguntar aqui nos comentários que eu respondo. O Wallace, ele me ajuda, coisa boa. A me dar visualização, que é o que eu preciso, gente. Eu preciso de visualizações para ter superchat. Porque os outros itens que o YouTube pede, eu já tenho também. Cadê? Comunidade. Ai, que bonitinho. Alguém escreveu assim, ó, nos comentários, que deu certo, olha. Uau, que legal. Deu certo as cartas, que legal. Gostei muito. Para mim, deu certo as cartas. Obrigada. Eu que agradeço. Ó, já curti. Eita, que legal. Eu que agradeço. Pronto. Enquanto não vem pergunta, deixa eu ver se não vem pergunta. Eu vou responder aqui os comentários dos vídeos. Meu Deus do céu. Gostei desse nick. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Gostei desse nick. Conhecimento. Gatinha. Sim. Ai, ai. Aqui, até das gatinhas comentaram. Ai, Jesus Cristinho, minhas gatinhas. Não sei nem de onde veio tudo isso aqui. Depois eu respondo mais. Deixa eu ver se tá vindo pergunta. Meu Deus do céu. Ali, Daniel Teixeira. Boa tarde, Daniel Teixeira. Enquanto eu falo com vocês, eu fico respondendo aqui, sabe? Tudo bem, Daniel? Como vai você? Preciso saber da sua vida. Ai, Daniel, eu fico aqui batendo papo enquanto eu respondo as perguntinhas de tarô. E eu respondo mesmo. E o meu tarô é fofoqueiro. Então, tudo com abstinência de live.
Eu falei, eu vou aproveitar a abstinência da live do povo. Ai, ai. Cadê os ossos? Ah, sumiu meu aqui na televisão. Seguidor novo, tamo junto, muito bom, obrigada. Ah, e tá vendo, Wallace? É isso mesmo. Que interessante. E acontece. Oi, Gisele, tudo bem? Como vai? Estamos tudo na crise de abstinência aqui, viu? Caramba! Ai, obrigada, Wallace. Pode escrever isso sempre. Pode deixar sempre assim nos comentários. Obrigada, meu querido. E essa coisa das leituras de tarô abertas que eu faço, tarô da semana. Ah, eu fiz aqui, ó, na playlist também de vídeos, tem o tarô, aquele que você escolhe, a cartada, tarô do amor. Então, você escolhe uma carta, outra quarta, aí vai se sintonizar com aquela energia, vai vir os recados. E tem a ver, porque tem uma coisa que a gente chama de sincronicidade. O que é essa sincronicidade? Como eu disse, pelas as nossas conexões inconscientes, espirituais, energéticas, a gente vai se conectando. E aí, essa mensagem do tarô vai chegar em quem tem que chegar. Quem organiza isso? Deus, né, meu amor? Porque você acha que eu que organizo? Eu organizo nada, não. A minha vez está organizado aqui. Aqui eu organizei assim, ó. Joguei os livros aí, ó. Tá aí. Ai, como é que é? Meu Deus. Ameaçaram de cabeça para baixo. Porque virou Santo Antônio você para te ameaçar e te colocar de cabeça para baixo? A gente é migrante, né, Gisele? Ai, que bom. De vez em quando é isso. Vai dando a crise de abstinência aqui e a gente vem para cá. Você sabe, ó, e eu li, viu, sobre o Bozo várias vezes. O Wallace é minha testemunha. Ao longo do tempo, agora o rosto tem nome, é verdade, o rosto tem nome, é isso aí. Quem sabe um dia a gente tem que convencer o Vitor a fazer um encontrinho. O pessoal de YouTube chama isso de encontrinho, quando encontra os seguidores, né? É isso. Obrigada, Gisele. Que bom. Fico feliz. Então, eu já vi sobre o Bozo, tanto é que mudar as coisas, tem o nosso livre-arbítrio, tá? O tarô não é que ele vai fazer as coisas acontecerem, ele mostra a tendência. Então, quando eu abri lá no começo do ano sobre o coisa ruim, apareceu que ele sendo preso naquela época, se ele tivesse sido no começo do ano, ele teria muita tendência a fazer o alto arrasta para cima. Deus me livre e guarde, o autodelete. Agora não. E que mostrou que aconteceriam coisas que nós não saberíamos, nós, a população comum, mas que ele já descartaria essa ideia. Então, esse cara aí não sossega. Vamos ver um pouquinho sobre ele? Enquanto não vem perguntas, quem quiser mandar sua pergunta, pode mandar sua pergunta. É R$ 5 sim ou não. E a resposta com mais comentário. R$ 10. Eu não tenho superchat ainda, que meu canal é novo. Para eu ter superchats, eu preciso de visualizações. Então, pega aí de vez em quando, põe uma playlist, taca ali de pau aí na minha playlist. Deixa ali tocando. Não precisa escutar minha voz, não. Nem eu quero escutar tanto assim. Brincadeira, tem o tarô atemporal. Você sempre pode pegar o tarô atemporal e escutar. Querem saber uma coisa? O que a gente vai saber do coiso? A gente quer saber dele? Não, né? Quer saber? Eu já sei. Vamos perguntar se Ah, não sei. Será? Vocês querem que eu pergunte alguma coisa daquelas coisas ruins? Me se mostra, viu? Já sei. Vamos perguntar se o cara que está lá passeando fora volta para o Brasil? Será que o filho do coisa ruim, volta para o Brasil? Oi, Lúcia, tudo bem? Pode me mandar. Aí você decide o que você quer. R$ 20 dá duas perguntas.
ou 4 de sim ou não. Entendeu? É isso aí que sabe. Ai, ai, dividir as coisas boas. Ai, ai. Responder porque é Isaac sabe. Mas queriam te deixar de ponta cabeça, acharam que você é Santo Antônio, que você vai trazer um casamento para a pessoa. Que é isso que faz, né, Santo Antônio, que a gente põe de cabeça para baixo. Eu já portei, gente. Eu já fiz isso com Santo Antônio. Ai, meu pai do céu. O que a gente não faz quando a gente não tem a cabeça no lugar, né? Coitado, desculpa, meu santo. Sinto muito, Santo Antônio. Ai, Jesus. O que a gente não faz quando a gente não tem a terapia em dia, né? Que coisa. Ai, o santo que sofre. Ah, se eu virei o danado santo, porque não é só virar, entendeu? Tem que afogar junto o santo. Não é só virar ele. Você tem que colocar água no copo, pegar o coitado do santo e virar ele de ponta cabeça na água. Você tem que virar ele de ponta cabeça e afogar o santo. Aí eu acho que o santo ficou com tanta raiva de mim e falou assim: agora que não te arranjo marido, mulher. Até você me desvirar. Aí eu desisti e desvirei. Aí anos depois, aí casei. Tá vendo? Casei. Mas eu acho que o santo fez birra comigo. Falou: agora que não vai. Ah, isso, é isso mesmo, Helena. Helena, é isso mesmo. Tem que virar até talo, assim, ó. Você não tem terapia em dia, assim, ó. Até o talo, você. Ai, Jesus, querido. Ai, tá até doendo aqui de tanto rir. Ai, já valeu os 20. Mas você mandou 20? Você mandou mesmo, homem. Então você tem que me dar pergunta aí, ó. Sabe por quê? Porque eu não. O meu celular de. Como é o nome? Que eu vejo o banco é outro. Então eu sempre peço que quem me manda a pergunta tem que me mandar o comprovante pelo meu Zap Zap, que é o mesmo número do meu Pix, para minha organização. Ah, para de contar as covardias. Não, tem mais ainda, tem um monte, gente. Simpatia de amor. Meu rapaz, a gente aprende na escola. Antes de aprender a ler e escrever, a gente já está aprendendo essas coisas. Você tem ideia? São aqui, ó, são 50 anos de simpatia aqui, ó, acumulada. Perigo. Outro dia eu vi um perfil que era só isso. É só umas coisas de amarração. Só coisa de amarração, gente. Só. E bombou, viu? Bomba, viu? Você acha que não bomba? Bomba. Até pensei, ai, vontade de fazer igual. Bombar. Eu não. Deus me livre guarde. Tô nem aí. Ah, meu querido, obrigada. Não precisava, mas já que você mandou, eu aceito. Não, já sei, meu querido. Eu vou ler sim, ó. Sabe o quê? Eu vou fazer uma leitura assim. Vamos ver se o aquele. Eu não falo nem o apelido daquela coisa ruim que tá lá no exterior, se ele vai voltar para o Brasil. Se tem energia dele voltar para o Brasil, que ele fala assim: eu voltar para o Brasil, eu vou ser preso. Não é preciso nenhuma. Aí, eu não falo assim. Severo, chuva, já estou sabendo. É esse mesmo, é esse mesmo. Vamos ver então. Vamos ver se tem energia. Deixa eu conectar aqui, porque aqui tem uma coisa que acontece. Sabe o que acontece, meus queridos? Vai querer voltar para o Brasil, sim. Ai, meu Deus do céu. 1h34 do dia 8 de dezembro. Travou aqui, ó. Travou porque tá chovendo. Aí apareceu aqueles recados da prefeitura
falando que alerta severo de tempestade e chuva. A chuva aqui, onde eu estou, já está até passando, agora que me vem o recado da prefeitura. Então é o seguinte, gente. Ô, cidadão, a fruta podre do cacho, Deus me livre e guarde, meu pai me perdoa, Senhor me protege, vai querer voltar para o Brasil. Esse papinho de, ai, se eu voltar para o Brasil, eu vou ser preso, ai, não sei o quê, não sei o quê. Cidadão vai querer voltar para o Brasil. E ele tem tudo para dar certo para voltar para o Brasil, desgramento. Por isso que eu não gosto de ler. Entendeu? Se fosse assim para eu queria ler se desse tudo errado. Mas não, tem tudo certinho, amarradinho, bonitinho para o cidadão voltar para o Brasil, ficar de boa ainda por cima. Ai, que raiva. Ah, não gostei. Pronto, não gostei, não gostei. Eu acabei de falar, agora, ainda hoje eu falei, gente, a gente lê no tarô, às vezes, coisas que a gente não acredita, que a gente não quer, que não gosta, mas o tarô está dizendo, eu sou obrigada a dizer. Quem é taróloga, se um dia ver isso aqui, oraculista, vai concordar comigo, é sim, tá aí sim, ó. Quer voltar e tem tudo para conseguir voltar para o Brasil e ficar de boa. Podia ficar lá, né? Deus me perdoe, Senhor Jesus. Senhor Jesus! Nossa! Que sorte, meu Deus! Sabe o que é? Tem aquele ditado: capiroto cuida dos seus. E esse cara articula bem, né? Essa gente, vou te falar, viu? Putz, grila, coisa ruim. Assim, ele vai vencer, se ele querer voltar para o... Se ele quiser voltar para o Brasil, se ele quiser voltar para o Brasil, volta, consegue, fica de boa. Tem aqui empecilhos que ele enxerga quais são. Sabe aquela pessoa? Ele tem, mas o mal é assim, gente. O pessoal fala, porque é burro. Mas na hora de fazer o mal se conecta com as outras inteligências e faz, viu? É isso, é se conectar com as outras inteligências, do negativo, inclusive do embaixo, não posso nem ver muita coisa a esse respeito, porque a coisa é pesada. E ele consegue enxergar direitinho, sabe? Aquela pessoa que sabe exatamente onde está cada baliza, cada empecilho, para conseguir desarticular, para fazer o que, se quiser, ele volta. Ele querer. Coisa ruim. Ficar lá, precisa voltar, não. Eu, hein? Pô, Daniel, pensei que eu ia ver umas coisas bonitas, umas coisas bacanas, o cara se estrupiando. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Como assim? Fica lá. Vamos ver a tendência. A tendência é essa. Se quiser voltar, consegue. Espero que não queira. Quem quer esse cara aqui? Vocês querem? Eu não quero, não. Pode ficar lá. Consuma os recursos lá. Não vem consumir o meu SUS, não. Deixa o SUS para nós. SUS. Aí deve usar o melhor dos planos médicos do país. Eu, hein? O que mais? Ó, eu falei da apometria, que eu vou fazer vou lembrar de novo, a apometria esse domingo, presencial, aqui em São Paulo. Quem quiser saber onde é e as informações e os detalhes, procura no Facebook, Apometria Cristal de Orixá, fica perto do metrô Carrão. São vagas limitadíssimas que a gente tem, que precisa, a gente é 1h30 da tarde, tem que chegar até um pouquinho mais cedo para conseguir a vaga. Vai ser a última do ano, depois só em janeiro, se Deus quiser. Janeiro ou fevereiro, mas acho que em janeiro, por mim, vai ter em janeiro, né? Mas depende do ritmo ali das pessoas. E é presencial. Só animal, se você quiser tratar o seu animal, aí você leva uma foto do seu bichinho.
E a gente pede ali um valor social, uma contribuição social de R$ 30 em cash, em dinheiro mesmo. E esse dá para tratar na apometria alguns casos específicos que eu vou explicar para vocês, e aí vocês têm que prestar atenção, porque é caso específico, tá? Eu também quero que se lasque, ô Lucelena, quero que aquela coisa ruim fique. Ai, que raiva. Meu Deus do céu, que raiva. Então, assim, quem que a gente pode tratar na apometria? A gente pode tratar a si mesmo, o nosso bichinho, digamos assim, energeticamente, tá bom, gente? Emocional, espiritual, energético do bichinho. O físico é com a veterinária, pelo amor de Deus. E a gente pode tratar outras pessoas sob certas condições muito específicas, porque a gente tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. E até porque esse tratamento ele não invade o livre-arbítrio de outra pessoa. Mas, por exemplo, o nosso filho. Você tem um filho, filho criança, tá? Não filho adulto. Filho criança, não filho adulto sob certas circunstâncias. Já explico. Então, tem uma criança. Você pode tratar a criança? Sim. Aí você não precisa nem levar a criança. Você vai preencher a ficha da criança e ela vai ser tratada na questão dela emocional, espiritual, energética, etc, 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 etc. É para manter os tratamentos médicos comuns. Isso aqui é um complemento, tá? Inclusive colabora com os tratamentos médicos, porque ao tratar nossa espiritualidade, nosso emocional, nossa energia, acaba colaborando. Pessoas acamadas, pessoas hospitalizadas, pessoas encarceradas e pessoas com. É possível, e sob certas condições também, as pessoas, você tratar as que são. Tem um CID específico, mais severo, que a pessoa precisa de um amparo, uma ajuda, e aí não é para levar a pessoa, porque, como eu disse, a apometria mexe muito com a gente, mexe demais. Então, você serve de ponte para essa pessoa, mas tem que ter certas condições. Ah, como é que eu fico sabendo? Entra lá no Facebook, Apometria Cristal de Orixá, ou então manda um e-mail para o cristaldeorixá.gmail.com e coloca a sua dúvida, se for o caso. Ou vai, só vai, tá bom? Vai ser presencial esse domingo. Estou aqui lendo tarozinho. Toda segunda-feira, meio-dia, eu faço live de tarô aqui no YouTube, no Teco Teco. Não tem dia e hora certa ainda. Estou me acostumando ali, sabe, gente? É outro ritmo. É interessante, uma plataforma muito interessante, mas é outro ritmo. Ah, eu quero saber por que que queriam afogar de ponta cabeça o Daniel. Não, afogar não, isso é o Santo Antônio. Por que que queriam deixar o Daniel de ponta cabeça? Por quê? Acharam ele com cara de Santo Antônio. Agora, banho de ervas eu acho legal ensinar. Eu tenho bastante banho de ervas também aqui para afetivo já. Aí eu acho que tudo bem, porque aí mexe com a nossa energia para atrair coisas boas para a gente, né? Olá, L, K, G, F, F, H, H, R, R, T. Tudo bem? Ai, gente, meu Deus, você arruma esse nick. Oh, meu Deus, o YouTube acabou com a gente com essa coisa com os nick, né? Com os arroba. Como vai você? Ai, gente. Tem que ir lá nas configurações, vai no seu perfil, na figurinha, tem configurações, aí você coloca. Pois é, tiraram o nick, que loucura, eu sei. O YouTube fez essa atualização esquisita, deixou assim. Mas aí, para arrumar, é só ir lá no seu própria figurinha. Aí vai aparecer o seu próprio perfil, canal do YouTube. Aí vai em configurações. Geralmente, configurações é aquele símbolo da engrenagem. E quando chega, põe assim, ai, como é que é mesmo? Aí lá dá para mudar o identificador, isso, código identificador, que chama. Aí você atualiza do jeito que você quiser. Mas eu acho que mesmo assim fica ainda aparecendo o arroba. Mas é melhor aparecer o arroba do que só o. Né? Tentou e não conseguiu? Ah, meu pai. Eu não sei. Que coisa.
Tenta pelo computador. Outra hora. A hora não. Agora você está comigo. Agora você fica aqui. Fica aqui. Mari! Tudo bem? Ai, Jesus. Tudo bem, Mari? Ai, meu pai. Eu acabei de ler pro Frutinha, pro Frutinha Podrinho lá, Bananinha. Acabei de ler, saber se ele se ia voltar pro Brasil. Sabia que ele tem energia de voltar pro Brasil? Que horror. Credo. Yourself. Yourself. 380. Então, eu coloquei a Lê Rocha na web em todas as minhas mídias para facilitar justamente. Começar a facilitar, assim, as buscas, né? Fortalecer mais. Então, para mim, não teve diferença. Ok, aparecer assim. É até bom. Mas é chato, né? Porque... é chato. É chato porque é chato. Que coisa, né? Então, é assim, gente. Eu tô lendo o Tarozinho 6. R$ 5 é a pergunta sim ou não. R$ 10 é a pergunta com contexto, com uma explicação. Só que aí eu peço que me envie o comprovante do Pix aqui para o meu Zap Zap. Ficou tudo torto aqui. Aqui para o Zap Zap, porque eu não tenho superchat ainda. Para ter superchat, eu preciso de visualizações. Então, taca ali de pau. Pega uma playlist aí, taca ali de pau de vez em quando aí, ó. Ajuda a Alexandra. Tô até pensando em fazer lives mais vezes para ver se. Porque o canal é novo, para ver se melhora a visualização. Eu leio tarô desde 1993, mas sempre presencial. Esse ano que resolvi trabalhar aqui com a divulgação no YouTube. Ó, vou ler aqui uma perguntinha. Tá? Vou ler uma perguntinha. Deixa eu ler. Enquanto eu leio a pergunta, só que eu não presto muita atenção aqui no chat, tá, gente? Assistiu sim. Eu vi que você comentou. Obrigada, viu, Mari? Obrigada. Qual é o seu signo, Mari? Esqueci, você escreveu lá, não deu tempo de eu ler tudo. Tá, eu vou responder aqui, ó. Escorpião, que lindo o signo, Escorpião. Acho bonito, sentimentos profundos. Sentimentos profundos. Ó, então eu vou responder aqui, tá, gente? Mas vai escrevendo aí no chat, melhora meu algoritmo. Se inscreve, curte, compartilha. Sim. Vai acontecer. Então é sim, tá? Foi a pergunta de sim ou não, gente. Sim. Então eu tenho que fazer essa cara, né? Desculpa aí. Por causa do contexto da pergunta. Mas sim, viu? Então, avalia. Avalia, avalia, avalia. O que você acha melhor? Tá bom? Porque sim. Resposta sim ou não é R$ 5, tá, gente? E com contexto, com informação é 10. Não tem o superchat ainda. Faz igual a Mari fez. Assiste os vídeos.
Deixa tocando. Ah, não quero mais ouvir a voz da Alexandra. Nem a Alexandra quer ouvir a voz da Alexandra. Só deixa tocando, eu tiro o som. O meu marido, ele me escuta o dia inteiro quando ele tá em casa, porque ele tá casado comigo, ele assinou um contrato comigo e vai ter que ficar nesse contrato até o final desse contrato. Entendeu? Ninguém mandou assinar o contrato. Assinou o contrato comigo. Ai, porque não sei o quê. É, meu amor. Ai, porque isso é um papel. É, exatamente, é um papel. E ele assinou. Fica casado comigo até o final, para sempre. Aí ele fala assim, meu marido fala assim, não, mas não, a gente não vai ficar casado para sempre, porque é até a morte os separa. Eu falei, se eu sou macumbeira, simples assim, até a morte separe. Ha. Ai, gente. Aí a minha mãe de santo fala assim, não preocupar não, calma lá, se a Alexandra for primeiro, me chama. A gente resolve isso. Ai, só quem é macumbeiro que tá entendendo, gente. Só quem acredita aí, ó. Reconectando, reconectou. Ai, meu Deus do céu. Ai, olha isso, não morram. Eu faço divórcio e ainda cobra para isso. Meu amigo, de mim você não vai ter esse serviço, nem do meu marido. Desse serviço você não vai ter. Da gente, não. Pode ter certeza. Que esse osso eu não largo. Eu sou vegana, mas esse osso eu não largo. Casou comigo porque quis. Aí não vai ser assim, não. Você é de família, Daniel? É advogado de família? Você sabe que eu tenho uma dúvida? Olha só, eu sou taróloga. Aí ninguém mandou o advogado entrar na live. Tá vendo? E contrata para o inventário. Pois é, meu filho. E agora? Ah, você faz inventário? Isso é bom saber, hein? Eita, você faz inventário? Isso é bom saber. Olha, eu já tive que. Eu fui a inventariante. Quando minha mamita se foi, eu que fui a inventariante. Meu Deus do céu. É serviço para a vida, né? Ser inventariante é serviço para a vida inteira, meu Deus do céu. Para de ter burocracia, meu Deus. Que horror. Mas já foi, essa etapa já foi toda, graças a Deus. O que eu às vezes penso é trabalhista. Ia ser bom, viu? É coisa para pagar meu apartamento. Causa ganho. Pois é, um monte de coisa, parece reforma. Inventário é isso. Exatamente, inventário é uma maluquice. Ah, família trabalhista. Muito bom. Bom saber. Você sabe que tem uns advogados, tem advogado que vai lá na Pometria se tratar com a gente, tratar alguns casos, tratar o povo tratar de tudo, gente. O povo trata de tudo. Quando enrosca, fala assim: ah, não é possível. Vixe, Maria. O pessoal só é ateu ali, ó, no escritório. Saiu do escritório. É uma beleza. Só santo para abrir o caminho, meu querido. Verdade. Abrir ali ó, na base do aqui, ó, da facão. Pega o facão assim, ó. E sai abrindo o caminho. Só santo que abre caminho. Pior que é mesmo. Nossa, a gente já tratou tanto caso lá. Foi advogado, já foi médico, já foi. Já foi gente de igreja. Adoro. Adoro, gente, adoro. Todo santo ajuda. Na hora do aperto, todo santo ajuda, minha amiga. É verdade? Tá pensando o quê? Todo santo ajuda na hora do aperto. Ah, tô lendo aqui, gente, ó. Tô lendo aqui. Porque o pessoal às vezes manda as perguntinhas e os comentários no Zap Zap. Então eu tô acompanhando também.
Ah, deixa eu ler aqui, meu Deus do céu. Ai, gente, mas áudio eu não vou conseguir ver, não. Tem que me mandar por escrito. Tá bom? Áudio eu não consigo. Ai, meu Deus, já veio a perguntinha do meu amigo aqui, ó. Ai, eu pensei que ele tinha demandado faz tempo. Acabou de mandar. Ai, que susto. Vou responder para você, meu querido. Agora, a querida do áudio vai ter que mandar por escrito, por favor, que eu não consigo escutar durante a live, porque eu estou usando o meu celular para fazer a live, entendeu? Por isso, amor. Ah, entendi, meu querido. Vamos lá, vamos ver. Sim ou não? Concentra. Ótimo, é isso mesmo. Pergunta concentrada em você. Você já está no caminho, fico feliz. Independente de tudo, esse é o caminho. Sim. Ó, meu querido. Sim. Tudo bem, vai conseguir sim, ó. Vou mostrar para você as cartinhas. Mesmo que você não saiba, o seu inconsciente sabe, tá? Então, sim, vai conseguir fazer, transmitir isso. Você vai conseguir, tá? Aqui, ó. Só carta boa. Que bom, fico feliz. Só carta boa. Manda ver. Manda ver. Gostei. E faz aquilo que eu te falei, hein? Do outro assunto. A gente estava conversando. Põe uma roupinha, toma um banho, toma banho de manhã cedo e ó. Sai, toque, toque, toque. Vocês sabem do que eu tô falando. Toque, toque, toque. A gente gosta, nesse país a gente gosta de toque, toque, toque. Quando faz o toque, 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 a gente fica feliz. Então vai fazer os toque, toque, toque você. A gente adora, tá? Sim, ah, meu querido, respondeu que olha que falando. Volta uns minutinhos aí que agora eu já embaralhei todas as cartas aqui, ó. Mas é sim, você consegue, tá? Sim, sim, sim. Consegue. Volta, você consegue voltar uns minutinhos assim na live e ouvir a resposta, tá bom? Eba! Gostei! Deixa eu ver aqui que a pessoa tinha mandado um áudio. Ai, não vou ler. Cadê? Deixa eu ver então. Vamos ver aqui, olha a mensagem então. Tá aqui, ó. Beleza, amiga. Vamos lá. Vou responder uma outra aqui, tá bom, gente? Vai, escreve aí, gente, no chat. Melhora o meu algoritmo. Assiste os vídeos. Se inscreve. Mas tudo isso. Enquanto eu leio aqui, eu não vou prestar atenção no chat, tá bom? Porque eu adoro chat. Como vocês bem sabem. Eu só participo de dois chats. O meu aqui, conversando, e ali o do Victor, só. Não tem nenhum outro chat que eu assisto. Quer dizer, eu assisto live, mas não escrevo. Hum, hum, em parte. É possível sim. É possível. Não, é possível sim. Tá bom? Eu te explico já, ó. Pensando nesse contexto, né? Pensando nesse contexto, é possível. É que não é rápido, como você deve imaginar, mas é bem possível. E é complexo, não é rápido, mas você consegue.
E você consegue angariar o que você precisa para isso, sabe? Você tem esse objetivo. Não vou falar aqui para não atrapalhar. Você tem esse objetivo. Você precisa de instrumentos, você precisa de dados, né? Informações. Você consegue angariar esse material. Você consegue gerir isso, organizar isso. É possível, sim, ter uma conquista material. Não vou falar o que para. Eu sei que ninguém está vendo seu nome, nem nada, mas sempre bom, né? Você consegue sim ter o retorno material, você consegue sim ter o retorno financeiro. Consegue. Um bom retorno financeiro, inclusive. Tá? Muito bom. Aqui é uma coisinha. Puxa, consegue mesmo. E você ficaria bem com isso, viu? No seu coração você ficaria muito bem com isso. Que é uma coisa que tá dentro. Calma, tem uma outra coisa aqui. Que não é só pelo material, né? Não é só pelo material, né? Se fosse, tava bom, né? Não é. Outra coisa, né? Você consegue recuperar e modificar uma coisa que não tá legal em você. É como se você buscasse um reequilíbrio dentro de você, graças a esse projeto. Vou chamar de projeto, tá? É como se você fizesse até uma cura dentro do seu coração, né? Com isso. Então, sim, tem um retorno financeiro, sim, dá certo, sim, você consegue organizar, e sim, isso traria paz de espírito para você. Que eu acho que é o principal, né? Que você quer? Meu Deus do céu. Realmente, você está precisando mesmo disso. É isso, né? Paz de espírito, né? Não é isso? Pelo amor de Deus, gente, socorro. Socorro. Gente, graças a Deus me sai essa. Que é isso que você quer, né? Você não tem é isso. O que você não tem é isso. O que você não tem é essa paz de espírito. E é isso que você está procurando, né? Não é matéria. Deus abençoe. Que você consiga tomar, então, a melhor decisão para si. Deus abençoe. Lucilena voltou. Peraí. Meu amor, aqui não é o tarô, né? Não é eu. Nem sei quem é você. Com todo respeito, nem sei quem é você. Não é? Mas é que a carta que tá falando, amor. É isso mesmo, né? Deus abençoe. É isso mesmo, né? Que coisa, né? Deus abençoe que fique tudo bem. Tudo certo. E aí, Lucilena? Quero conhecer Lucilena. Também. É de Campinas, Lucilena. É de Campinas, não é? Também quero. Ah, estamos pertinho. Aqui em São Paulo. Não é minha culpa. Aí, tá vendo? Não é minha culpa. Eu tenho um sobrinho que mora lá, por causa da Unicamp. Ele é pesquisador lá. Aí ele mora lá desde a época da faculdade. Bom, né? E vamos lá. Já sei. Já sei. A gente vai se ver. Vamos fazer aí um encontrinho entre nós. Eu já estou marcando, eu já estou marcando. A pessoa está praticamente sendo ameaçada por mim. Que eu vou lá para Embu conhecer a pessoa. Estou colocando a pessoa contra a parede. E o pior é que eu ia mesmo.
já desmarcou comigo uma vez a pessoa. Tadinha, porque ela tinha compromisso, não, coitadinha, não foi à toa, né? Ah, a família toda trabalhou na Unicamp, que legal, que bacana. Eu estudei na USP no século passado. Mas foi só a graduação. Eu nunca tive. Ai, foi uma opção, gente. Ou eu trabalhava e estudava, mas eu não vou conseguir fazer mestrado e trabalhar ao mesmo tempo. Eu vim muito atrás da, do site, como é que é? Não é site, local de partida da corrida, sabe? Não fica lá os atletas posicionados para começar a correr. Eu estava lá atrás, na vida, lá atrás. Daí eu falei assim: não, eu preciso pagar a conta, não dá. Olá, Priscila! Como vai você? Tudo bem? Ah, isso, vamos fazer encontrinho com os amigos, isso é legal. Isso é muito bom. Fazer a confraternização de final de ano, né? Até eu quero marcar. Tenho 500 seguidores. Até eu quero marcar já. Se for 5, eu já vou ficar feliz. Já vou achar que eu tô bombando. Se for 5 pessoas, já achar que eu vou estar bombando. Uau, que sucesso. Tudo bem, Priscila? Tudo bem comigo, graças a Deus. Aqui em São Paulo, estava 30 graus, deu uma chuvinha, melhorou, foi para 29. Meu Deus do céu, que calor. E tô bem, graças a Deus. Tô aqui lendo tarozinho, já li, ó, resposta sim ou não é R$ 5. Resposta com algum contexto é 10. Sim, eu leio fora da live também. Esse valor que eu coloco aqui é um valorzinho promocional para vocês, porque está na live, eu leio de uma maneira mais objetiva. Ah, daqui também. Ah, interior sempre é mais quente, inclusive interior de São Paulo é mais quente, geralmente. A não ser quando você está indo para a Serra. Quando você está indo para a Serra, eu morei em Ribeirão Pires. Lá é uma bênção de Deus. Nossa, coisa boa. Sempre mais fresquinho. E eu perdi o foco. Ah, desculpa, peraí. Garganta. Desculpa. Então, fora da live, a pergunta individual, você pode me mandar a pergunta, um comprovante de pagamento. Eu respondo com um áudio pelo WhatsApp, um áudio de 8 a 10 minutos. Senta, que lá vem a história, para uma única pergunta. E eu tiro foto da cartada. Eu sempre mando alguma dica de banho de ervas, algum exercício, alguma coisa para ajudar. Aí, fora da live, é R$ 18 a pergunta individual. Porque eu mando todo esse serviço também, né? Eita, ficou tudo torto aqui. E durante a live que eu coloco esse valor mais promocional, R$ 10. Campinas, abafado e quente. Acredito, aqui em São Paulo já deu uma boa chuvinha, já parou de chover, graças a Deus. E aqui a chuva a gente tem que ter a medida certa para não causar desastres também, né? São Paulo, gente, eu tô falando com vocês e tô prestando atenção aqui nas perguntas que aparecem que o povo manda, tá? Pelo Zap Zap. São Paulo é uma cidade flutuante, sabia? Aqui existem, sei lá quantos milhares de cursos de água que estão canalizados. Rio canalizado, córrego, mina, olho d'água, até cachoeirinha deve ter. Tudo tem aqui canalizado ao longo, principalmente, do século XX. Eu não sei como essa cidade fica em pé, né? E
já não se tem mais esse tipo de informação com segurança, desse mapeamento. Existe um projeto de mapeamento, parece que tem algumas pessoas que ainda trabalham com isso, de desenhar mesmo todos os. De redescobrir, mexer com documentação, mexer com muita coisa, né? Que o pessoal especializado que sabe explicar. De todos os pontos de olho d'água, mina, rio, riacho e tudo esses etc. que estão canalizados hoje em dia e que a gente não sabe mais. Não tem mais. Que até o século XX não tinha todo esse registro. E depois começou a canalizar. Agora, então, tem um documentário famoso no YouTube, tá no YouTube esse documentário famoso, chama Entre Rios, que fala bastante sobre isso. Para quem gosta aí de conhecer um pouco de geografia e urbanismo, eu acho interessante. Eu gosto muito de estudar essa parte. Agora, Campinas, eu conheci já Campinas, eu já fui em Campinas. Inclusive, eu fui, tinha esquecido que tinha ido e fui de novo por causa disso. Aí eu cheguei lá, ué, mas eu conheço essa avenida, eu comprei uma calça lá naquela loja. Eu conheci, sabe o que em Campinas? O teatro municipal, aquela biblioteca também municipal bonita. Já ajudei a organizar a exposição lá, já trabalhei na parte técnica de peça de teatro lá, então já fui até trabalhar em Campinas. Conheço. Bonita cidade. E eu gostei muito de ter morado em Ribeirão Pires. Adorei ter morado em Ribeirão Pires. Voltaria a morar. Por enquanto estou morando aqui em São Paulo. E, gente, domingo vai ter apometria presencial aqui em São Paulo comigo. Fica no Carrão, Zona Leste. Muito bom lugar, muito legal, muito gostoso. E a apometria presencial, você pode se tratar ou tratar outra pessoa sob certas condições dessa outra pessoa. Então, por exemplo, criança, tudo bem. Pessoa ali já mais consciente, já consciente que eu falo, um adulto, né? Não, você tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Agora, o seu filho, a sua criança, sim, não precisa nem levar a criança, só os dados que você vai preencher. A gente pode tratar emocional, financeiro, trabalho, empresa, um lugar, uma loja, a sua residência, pode tratar o seu bichinho na apometria, não precisa não é nem para, né, que não precisa, nem é para levar o bichinho, que a gente não tem espaço para o bichinho. Leva a foto dele. A apometria é um tratamento espiritualista, é um tratamento de desobsessão, inclusive, no caso de nós humanos. O bichinho, coitadinho, graças a Deus não tem isso. Mas é um trabalho de desobsessão, principalmente das nossas auto-obsessões. Meu amor, que a gente já carrega com a gente de vidas passadas. A apometria é um trabalho incrível, gente, maravilhoso. Sim, Priscila, R$ 18 cada uma. Pode ser. Eu mando para você logo mais. Eu olho aqui e eu respondo para você com áudio. Eu vou mandar um áudio para cada pergunta, de 8 a 10 minutos, foto da cartada e sempre alguma dica junto. Vai lá, Priscila. Obrigada. Mesmo assim, quiser voltar daqui a pouco. E... Obrigada, viu? Por se inscrever, por vir aqui. Adoro, fico feliz. Nossa comunidade está crescendo, graças a vocês. Já somos mais de 500 pessoas aqui, gente. Comecei esse canal esse ano. Leio o tarô desde 1993. Obrigada, Pri. Já estou chamando de Pri. Desculpa. Estou aqui em São Paulo. Por isso, de vez em quando, me dá um... Obrigada. Eu sou a Lê de Alexandra. É que é mais fácil falar Lê do que Alexandra. Ninguém quando consegue acertar o meu nome de cara, meu Deus. O Zé das Coxinhas! Adoro!
objetivo da live aqui é tarô, respostas pagas, tá bom? R$ 5 é o tarô sim ou não. R$ 10 é a pergunta com mais explicação, uma breve explicação. E enquanto isso, a gente bate papo. Enquanto as pessoas se animam a mandar as perguntas, nosso objetivo é fazer companhia um para o outro, uma para a outra. Bater papo, se ajudar, trocar opinião, trocar ideia. Às vezes alguém está aqui mais borocochô na sua tarde, então fica um pouquinho aqui, a gente se fortalece junto. E eu quero saber se tem coxinha vegana, se tem coxinha de jaca. Ah, é difícil, né? Fazer coxinha de jaca é difícil. Mas é bom. Muito bom. Então é isso, é tarô. Ah, e eu só preciso que me mande o comprovante do Pix pelo Zap, pelo WhatsApp. Eu não tenho superchat ainda. Então, para eu ter superchat, eu preciso de visualizações. Então, manda ver nas visualizações, povo. Me ajuda a ter superchat para ajudar vocês. Me ajuda a te ajudar. Aqui, tudo bem? Oi, querida, tô aqui. Tô vendo. Ah, é que você vai mandar para fora da live, né? Para eu responder depois. Aqui. Ah, beleza. Aí depois eu escuto o áudio com calma. Perfeito. Muito bom. Ah, sim, gente, porque é o seguinte, eu estou respondendo aqui porque eu leio fora da live também. Aqui durante a live, esse valor é mais promocional que eu faço, porque eu leio durante a live aqui com todo mundo, são respostas mais, a resposta de R$ 10, ela é objetiva, né? E tem a resposta sim ou não. Agora, fora da live, eu mando um áudio para uma pergunta de 8 a 10 minutos, foto da cartada e sempre alguma dica relacionada à sua questão, dica de banho de ervas ou de uma vela a acender, um exercício, uma mandala, alguma coisa. E aí, fora da live, a pergunta é R$ 18. Aqui, durante a live, é R$ 10, são uma mensagem mais objetiva, e R$ 5 a resposta sim ou não. Tá? E aí as orientações sobre as perguntas, tudo está sempre aqui na descrição da live que eu mando, tá bom? Porque é sempre bom. Quando eu falo assim, pergunta objetiva, o que é uma pergunta objetiva? 3 linhas. Eu quero dar o contexto. Mas tudo bem, entendi. Dá o contexto, aí a pergunta fica com 2 linhas. Entendeu? Isso é objetivo. Ai, Jesus. Vivendo e aprendendo. É isso. Eu sempre li presencial, desde 1993, que eu leio. Eu li o meu currículo, sabia? Não é currículo. Mas o que é que eu fiz? Já sumiu da minha frente, deixa lá. Eu deixei aqui, na descrição do meu perfil, um pouquinho sobre mim, né? Aí eu fui olhar as datas, falei assim, nossa, faz tempo que eu faço essas coisas, né? A gente vai vivendo a vida e nem percebe como o tempo voa, né? Então, eu comecei meu desenvolvimento mediúnico em 2004. 21 anos, é muita coisa. Já sou de maior. Já tô de maior. Já sou plenamente imputável nesse mundinho da mediunidade. O tarô desde 1993 já poderia ter me aposentado. Olha isso. Se eu tivesse pagado INSS como taróloga, nem sei se existe, mas autônomo existe. Se eu tivesse pagado, presta atenção, você aí que é jovenzinho, você, presta atenção, fez 18 anos, já começa. Se tivesse pagado o meu INSS como autônoma, desde a minha primeira leitura de tarô, eu já estava aposentada. Tá vendo isso? Agora ninguém mais vai se aposentar no Brasil.
Faço reiki, amor. Faço muita coisa. Faço reiki. Do reiki. Inclusive, eu comecei agora, essa semana, ontem começou o grupo eu chamei o grupo de Grupo Terapêutico Alquimia Interior. Uma delícia. Então, eu estou enviando durante 3 semanas reiki, harmonização apométrica e leitura de tarô específica para o grupo com o objetivo de dessa autocura emocional em relação a 2025, né? Para a gente se aprofundar nas nossas questões de 2025 emocionais, para poder ir mais leve para 2026. Ai, tá uma delícia. Muito bom, bem intenso. Ontem foi um dia super intenso aqui. Fiz muita coisa. Mas vai ter outro grupo, vão ter outros grupos. Vou sempre abrir outros. E eu envio o reiki também. Para animal, inclusive, tanto para humanos quanto para animal. E para animal, pelo menos assim, dentro da filosofia que eu sigo, da linha que eu sigo, eu sou vegana. E lá, né, no templo que eu frequento, que é o Cristal de Orixá, pequenininho, mas bom trabalhador, a gente pensa o seguinte: para fazer alguns tratamentos para fazer tratamento com animal, a gente tem que ser vegano. Simples assim. Eu sou pelo amor aos animais, mas antes eu já era vegetariana. Porque como é que eu vou tratar energeticamente um animal com um pedaço de animal dentro de mim? Com a energia de itens animais dentro ou em mim? Então, eu sou até vegana por causa do amor aos animais. E aí eu envio reiki eu faço, né? Reiki para animal. É tão legal reiki para animal, gente. É tão legal. O bichinho, na hora, relaxa. É muito legal. Incrível. E a apometria também para animais. A gente faz apometria para animal também. É isso mesmo. Mari, é uma coerência, né? Isso mesmo. E aí, a gente faz o reiki também para animal. A apometria. Claro que no caso da apometria para humanos é um tratamento de desobsessão, principalmente, energética, espiritual, etc., mas é um tratamento de desobsessão, no caso humano. No caso animal, graças a Deus, tem a ver com a energia, com o emocional, com os campos vibratórios do animal, com a influência que nós, seres humanos, provocamos em cima dos coitadinhos dos bichinhos. Vamos fazer um descarreguinho positivo nesse bichinho, aliviar ele da carga humana, meu Deus do céu, como a gente atrapalha. Ah, gatinho. Qual é o nome da sua gatinha, Mari? Ó, hoje, já sei por quê. Meu marido tá de férias hoje. Não tem nenhuma gata aqui perto de mim. Deixa eu ver. Mas todas me abandonaram. 3 perguntas. Tem uma perto da mãe. Tá tudo, garota, tá tudo lá. Que bonitinho, Duda. Apelido de uma sobrinha minha. Eu tenho uma sobrinha, que eu falo nome, mas é apelido. Que legal. Veio aqui o áudio. Veio aqui um áudio. Vou mandar só uma figurinha. Não vou poder escutar agora, mas é para fora da live as perguntas. Aí eu faço assim, ó, com o olhinho, porque eu tô sem óculos. A pessoa sem óculos faz assim com os olhinhos, ó. Até veio aqui, ó. O Zé da Coxinha passou aqui, ó. Eu me lembrei da coxinha de jaca. E eu tô com jaca aqui, gente. Tá cozidinha, é só desfiar e fazer. A parte mais difícil já foi. Eu vou achar alguma receita de coxinha, de massa de coxinha vegana, porque é vegana.
Massa de coxinha, eu me lembro, minha mãe fazia. Não ia nada animal. Ah, só na hora de empanar que ela empanava com ovo, mas eu posso empanar sem ovo. Eu sei fazer isso. Muitas massas, inclusive, eram veganas originalmente, mas hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo, o pessoal mete ovo e leite em tudo. Agora o que me chocou foi Brasília, gente. Brasília me chocou. Vai leite na massa? Então, então, Pri. Mas eu acho que a massa que a minha mãe fazia quando eu era criança não ia. Entende? É isso que eu tô falando. Hoje em dia o pessoal tá colocando leite em ou ovo, ou ovo em tudo, mas as receitas originais não iam. Não iam, não. Eu lembro. Ah, vegetariana, que legal. Já está um passo avançado no caminho da luz. Eu sou a luz neon. É, aí a gente pode fazer o leite vegetal, claro. É, Pri, eu vou fazer, eu vou caçar aqui. Se achar, pode me mandar. Pode me mandar. É, o leite vegetal, a questão que os culinaristas colocam é que não dá estrutura, mas não tem problema, estrutura a gente constrói também, não tem problema. Por exemplo, a castanha ela vai trazer gordura, o leite de castanha, o leite de coco, é que o leite de coco pode dar um sabor residual, de castanha não. E eba! Então, você junta o leite como é o nome que eu falei? De castanha, com leite de soja, o leite de coco você compõe, entendeu? Agora, ovo não precisa colocar para nada, gente. Ovo não, só tira o ovo das coisas. Além de ficar sem o sabor de ovo nas suas comidas, é mito. Ah, precisa para dar liga. Para dar liga é água, meu amor. Não precisa de nada, não. Né? Eba, rumo ao veganismo. Eba! Uhul! Muito bem! Mais uma pessoa cuidando dos bichinhos. Que coisa boa! Muito bem. E às vezes o que atrapalha a gente só é conhecimento, né? É a falta do conhecimento. Conhecer, né? Mas é mesmo, né? A gente conhecendo, aprendendo os recursos, caem muitos mitos da nossa cabeça e a gente facilita. Então, aqui no YouTube, para pegar receitas veganas, meu canal preferido é o do Flávio Juste, que é o canal Vegetarirango. Ele hoje em dia está doente, então ele coloca imagens assim que eu, que não estou acostumada, não gosto de ver. Quem é da área médica ou não se importa, tudo bem, porque ele está doente, não tem a ver com veganismo, tem a ver com uma doença autoimune. Não, a parte, aliás, o veganismo que está ajudando ele a se recuperar. Mas é o canal Veja, tem milhares de receitas lá, gente. E eu gosto porque ele coloca receitas fáceis e coloca receitas com materiais realísticos. Não tem lá a bruma das águas de flores plantadas pelas virgens do monge tibetano, sabe? Desculpa, quando eu abro uma receita, tá lá tâmaras, eu já não gosto. Eu falo, não quero. Não quero. Tem com coco? Tá fácil de eu achar? Aí, aqui eu moro em São Paulo. E em São Paulo eu acho tudo, graças a Deus. Mas, precisa ser tâmaras. Meu Deus, tem nada não mais acessível, mais prático. Meu Deus do céu, preguiça. Olha eu aqui. E também gosto do canal da Mucinha. Fez assim, Mucinha. E ela tem uma parte, ela é muito mais especializada em confeiteiro salgados, mas é muito mais em confeitaria. E eu gosto também porque são receitas fáceis, com produtos acessíveis e realísticos. Eu gosto disso. Então, que aí facilita o veganismo também, né, gente? Deixa eu ver aqui se tem mais. Vou ficar com vocês mais uns 25 minutinhos, hein? Quem quiser mandar 25, por aí, menos. Quem quiser mandar sua pergunta de tarô, sim ou não, R$ 5, ou com alguma explicação, R$ 10 durante a live. Fora da live, olha aqui na descrição do vídeo. Deixa eu ver aqui.
Mensagens não lidas. Que apareceu aqui mensagem não lida. Apareceu perguntinha. Deixa eu ler aqui para vocês. Vou aumentar a letra. Ó, enquanto eu tô lendo aqui, eu vou ler o tarô, gente. Escreve aí, melhora meu algoritmo aí. Põe uns emojis. Põe emoji de fruta. Menos banana. A gente não quer o bananinha aqui, não. O bananinha pode continuar onde tá. Ele quer voltar pro Brasil, a gente não quer que ele volte. Tarô que mostrou. Deixa eu ler. Ai, meu Deus. Ó, então eu vou ler aqui, ó. Só enquanto eu leio eu não vejo o chat, gente, mas vai escrevendo aí no chat, hein? Escreve aí, põe um monte de fruta. Ai, mas aparece aqui na minha frente, olha. As frutinhas aparecendo. Não, amor, não vai atrapalhar. Não vai. Você consegue. Não vai atrapalhar. Sabe por que não vai atrapalhar? Porque isso vai te trazer equilíbrio, isso vai te trazer força, isso vai te ajudar. Ao contrário, tá bom? Ao contrário, graças a Deus, isso vai te trazer essa amiga aqui, ó, força. Então, eu entendo a preocupação. Ah, minha, alguém apareceu, mamãe. Desculpa. Minha gata apareceu. Ó, isso vai te trazer equilíbrio, isso vai te trazer força, isso vai te ajudar, isso vai te motivar. Você, inclusive, está precisando disso. Tá? Eu entendo a preocupação, porque eu sou desse tipo também. Eu tenho esse mesmo tipo de preocupação. Entendo plenamente a preocupação. Mas no seu caso, isso vai ser tão bom para você. Uau! Ah, meu Deus, vai sim. Tá bom, aproveita. Eu não gosto de eu dar minha opinião do tipo, vai lá, faz, mas aqui eu sou obrigada a dizer. Vai sim. Primeiro, você merece. Você precisa. Isso é uma recompensa necessária para você. Tá? Porque, inclusive, o cérebro precisa disso. Sabia? Hoje eu estou dando várias dicas aí de canais de YouTube. Eu tenho lá o canal da Me Poupe, da Natália Arcuri, que ela é especializada em psicologia econômica, uma coisa assim. É uma coisa assim o nome, não sei. Então ela fala que o nosso cérebro precisa desses dessas compensações, desses prêmios. Olha só, você só trabalha, luta. Meu Deus do céu, merece, precisa. E olha, vai te trazer coisas boas. Anota aí não sei que horas que eu comecei essa. Era mais ou menos em 2h30 da live, tá? Às 2 horas e 30 minutos da live, dá um clipe. Aqui você consegue dar um clipe, cortar esse trecho da live, da sua resposta, e guardar para você. Ou anota, enfim, faz o que você quiser. Tá? Para você saber que sim, você pode, sim, você merece, sim, inclusive é necessário. Isso vai te fazer muito bem. Ah, que coisa boa! Poxa, isso vai fazer um bem para você. Ó, essa cartinha aqui, ó, tá. Tem que tirar meu rosto, né? Isso. Tá vendo? Vai fazer um bem para você. Vai te ajudar tanto. Poxa, vai sim, amor, não vai atrapalhar. Ah, só vai te trazer alegria, amor, não vai te atrapalhar em nada, só vai te ajudar, tá bom? Agora sou eu que estou falando, eu quero que você invista nisso, eu quero que você faça isso, porque é tanta coisa boa para você que eu quero que você faça. Você consegue, não vai trazer dificuldade, não. Ah, consegue, meu amor, poxa. Não vai trazer dificuldade, inclusive vai ter novidades que vão acontecer depois disso.
Alguma coisa aí vai mexer, que vai te trazer até coisas boas. Tá bom? Alguma história aí vai te trazer coisas boas e relaxamento e alegria e tudo de bom. Tá bom? Ai, que bom, fico feliz, viu? Deus abençoe. Vai sim, se joga. Se joga. As frutinhas. Eba! Muito bem, não tem banana, é isso mesmo. A gente não quer banana aqui. Banana fica lá longe. Ninguém quer essa bananinha aqui, não. O que é? Ai, Jesus. Vocês podem mandar pergunta para fora da live também, viu, gente? Eu leio fora da live também. Aí, fora da live, é diferente, que aqui você viu uma resposta objetiva, sim, com explicação, R$ 10. Tem que mandar o comprovante para o meu Zap Zap. Ou resposta sim ou não, aí é R$ 5. Agora, fora da live, aí eu mando um áudio para uma pergunta de 8 a 10 minutos, foto da cartada, eu encho essa mesa aqui para aprofundar bem na questão. Sempre mando uma dica de ervas, de banho de ervas, ou de erva não, pelo amor de Deus, de banho de ervas, ai, não me confunda, de banho de ervas, ou de uma vela acender, uma mandala fazer, um exercício, alguma coisa eu sempre mando. Aí fora da live, a pergunta é 18. Esse valor promocional aqui de R$ 10 é durante a live, porque a gente está aqui durante a live, uma resposta mais objetiva. E eu faço a leitura, também uma consulta, faço consulta, faz consulta. Faz consulta, a gente fica 1 hora conversando, xeretando a vida. Esse tarô aqui, ó, ele é fofoqueiro. Quando você acha que está satisfeita, não, 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 calma lá, quero saber. Agora quem quer saber sou eu, tá bom? E tem o Templo de Afrodite, aí é uma análise sobre a vida afetiva com uma outra pessoa. Então, você manda lá, quero fazer uma análise, eu e a pessoa, X. Beleza, manda os seus dados, manda os dados da pessoa, tá aqui na descrição do vídeo, os valores, tudo. Aí eu faço análise, é um método, não é assim você perguntando, porque aí já vira consulta, ou é, entendeu? Aí já não é mais o método, é a consulta. Mas eu mando análise para você, tá ali também, que eu adoro. Porque aí a gente vai ver no Templo de Afrodite, você vê, você fecha mesmo, sabe? Tá aqui você e a outra pessoa, você vai ver os pensamentos da outra pessoa e os seus. Estão casando? Os sentimentos estão casando ou não está casando? Qual que é o sentimento da outra pessoa? O pensamento, as ações. Uma coisa é pensar, outra coisa é sentir, outra coisa é fazer. E esse futuro desse relacionamento, vai ter futuro, não vai ter? Como vai ser esse futuro? Vamos analisar. Eu gosto de fazer, eu gosto de puxar, inclusive, também gosto de puxar bem para cada área, cada aspecto. Cada um, acho que tem um jeito, mas eu gosto de fazer assim. Isso aí é afetivo, é bem específico afetivo. Aqui no canal eu tô com várias playlists, tem a playlist, eu quero que vocês assistam as playlists, gente, me dá visualizações aí, me ajuda. Me ajuda aí nas visualizações, para eu conseguir logo o superchat aqui no canal. Tem playlist de banho de ervas, tem playlist de tarô atemporal, que são mensagens que a qualquer momento você pode chegar lá e assistir. Tem o tarô do mês, tem desenho. Eu fiz o tarô do mês dos signos. Então você pode ir lá direto no seu signo. Eu coloquei para poder fazer divisão de capítulo automático. E eu acho que o YouTube não colocou automático. E acho que eu não tenho tempo. Se alguém quiser deixar lá nos comentários, pode deixar. Ares, minuto tal, segundo tal. Pode deixar. Quem quiser me ajudar, me ajuda. Me dá visualização e ainda me ajuda. Imagina isso. A minha gata achou bolinha. Meu Deus. Ó, vou ver se eu consigo mostrar. Peraí. Dá para ver? Não, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo.
Deixa eu ver. Ai, meu Deus, cadê? Aqui. Aqui tem duas gatinhas, só que uma tá bem atrás aqui da cadeira, você não consegue ver, uma tá deitada. A que tá mais deitadinha aqui é a Clara, que é a bebê mamãe, e essa aqui, ó, em pezinha, é você mesma, filha, é de você que eu tô falando, é a bebê filhinha, é a Lili. É a Lili, essa. Aí qual que é o lance? É que elas estão escutando a pequenina, que é a minha gatinha preta, brincando. Ah, meu Deus. Lili, Lili, linda. Pss, pss, Lili, linda. Ah, meu Deus. Pensei que ia rolar treta. Pensei que ia rolar treta. Não rolou treta, gente. Tudo bem, tá tudo bem. A gata pequenina, minha gatinha preta, tá brincando com a bolinha de papel. Aí a Lili foi para lá. Eu pensei, pronto, vai ter treta. Mas não, a Lili não é da treta. A da treta é essa aqui, ó. Essa aqui é a treteira. É a menor. É a menor da casa. É a mais treteira que tem. Bom, tá, viu? Isso aí gosta da treta, gente. É treteira ela. Cadê? Ai, Deus. Obrigada. Isso, é isso mesmo. Assista e faça os banhos. Assista e faça os banhos, Mari. Ai, que lindo. Gato e cachorra. Eu tinha cachorrinha e cachorrinho. Aí outro ano foi-se embora a minha cachorrinha e uma gatinha, e esse ano se foi embora meu cachorrinho. Difícil. Associação dos baixinhos invocados. Exatamente. A mascote tinha que ser ela, a Clara. A Associação dos Baixinhos Invocados da Treta. A Clara tinha que ser a mascote. Gente do céu, ô gata treteira, meu Deus, eu o dia inteiro chamando esse nome. Agora que eu tô fazendo a live, geralmente ela vem aqui na mesa, mas como o papai tá lá assistindo TV, elas deviam estar tudo ali com eles. Anjos voltando para o céu, com certeza. Com certeza. Inclusive, deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Aqui eu tenho uns livros de espiritualidade dos animais, sobre a espiritualidade dos animais, claro que do nosso ponto de vista aqui, brasileiro, tem livro espírita, né, desse ponto de vista. Eu não sou espírita, mas eles têm uma literatura muito boa. Eu gosto muito, a gente aprende bastante. Mas claro que o conhecimento sobre a espiritualidade dos animais está na humanidade desde sempre. Sempre. Vai lá nas pirâmides do Egito. Você acha mesmo que eles acham que os bichos é daquele jeito? Não, aquilo é uma simbologia. Aquilo está falando dos deuses que eles acreditavam, mas eles entendiam e compreendiam a espiritualidade dos animais e simbolicamente usavam aquelas imagens. Então, claro que eles sabiam. Vai construir uma pirâmide daquele jeito, não vai ter um entendimento racional sobre a questão também dessa espiritualidade. Compreendeu? Isso sempre teve. Um livro muito bom, que eu acho que, assim, começo, assim, desse nosso ponto de vista, que a gente pega ali o xamã, o xamanismo, tem mais conhecimento, etc., né? Os povos originários do planeta inteiro, mas a gente, mais humilde, vamos no humilde, né? Todos os animais merecem o céu. É um livro. Todos os animais merecem o céu. O autor é Marcel Benedetti. Marcel Benedetti, que foi um médico veterinário espírita. Tem filme? Todos os animais merecem o céu? Jura? Eita, eu não vi não, só li o livro. Olha isso, Marcel Benedetti é ótimo. E tem um outro também mais básico de perguntas e respostas. Tem esse. Começa com o. Ah, jura? Olha só, vou buscar também. Aqui, ó, aí a minha gatinha caçou muito uma bolinha de papel, agora ela está ali lambendo o sangue das presas, filha, comendo a ração. Está comendo a ração agora, toda feliz. Ó,
filme todos os animais merecem o céu. Ah, não. All dogs go to heaven. É esse? E eles colocaram em português como todos os animais merecem o céu. Ah, entendi. É uma animação. Não é desse. Não é esse livro, tá? É outra história. Que engraçado, tem o mesmo. Ah, que engraçado, né? Tem esse nome. Não sabia que podia ter. Mas não é não, tá? É outro, viu? Porque esse que eu tô falando é do Marcel Benedetti. Ele é um livro espírita dos anos 2000. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou ter o filme, agora eu vou pegar aqui, ó. Livro. De que ano? Não, Marcel Benedetti devia ser adolescente, criança. De 2022? Não, não é. É mais antigo que isso também. Primeira edição. Peraí, gente, eu estou procurando aqui quando foi a primeira edição do livro. Eu sei que é dos anos 2000. E o Marcel Benedetti, ele é um médico veterinário, e é tão engraçado, porque umas amigas minhas levavam os bichinhos delas no consultório dele sem saber que ele era espírita ou que ele tinha esse trabalho com a espiritualidade. Que ele não citava ali no consultório dele, né? Ele não fazia esse comentário. E não é toda pessoa que, né, que aceita e tudo, né? E tem, olha, eu procurando e apareceu aqui PDF. Ó, ó, eu sem querer, nem estava procurando, apareceu um PDF aqui, ó. Então tem até em PDF que alguém publicou. Que coisa, né? Volta aqui, o chat. Cadê meu chat? Perdi o chat, gente. Calma que eu perdi o chat. Maravilhoso. É bonito, vende, é fácil comprar na internet, é fácil comprar no livro novo, estante virtual. É bem fácil de. Achei chat ao vivo. É bem fácil de conseguir, viu? Eu perdi meu próprio chat aqui da tela. Eu gosto muito desse livro porque ele explica várias coisas sobre o processo evolutivo dos animais. O André Luiz explica também o processo evolutivo dos animais. Tá lá também na série do Nosso Lar. Só não lê quem não, só não lê quem não aceita, porque tá lá. Desse dos animais, do André Luiz, deixa eu lembrar onde que tá. É o seguinte, depois do Nosso Lar, eu acho. Ele cita animais no Nosso Lar, que quando ele está lá no umbral, ele vê animais, ele cita os animais, ou seja, ele mostra que os animais atuam na espiritualidade de algum jeito, ele já dá essa indicação, é só você ler, tá lá. E qual que é o livro? É Mensageiros de Luz? Eu acho que é no Mensageiros de Luz que ele cita mesmo a evolução. Missionários de Luz. Ah, quem sabe aí, que conhece mais, vai escrito. É o livro, é o segundo dessa série do André Luiz. Cadê? Ah, não vou procurar agora, não. Deixa eu ver. Ah, eu vou sim. Livros. Livros André Luiz Chico Xavier. Pronto. Aí vão vir aqui os livros. Espero que a Wikipédia nos ajude. Vamos lá, eu quero. Aí tem os kits, né? Os mensageiros.
que é quando ele explica a evolução. Os mensageiros, tem os missionários e tem os mensageiros. Ai, eu não sei, gente, é tanta coisa que eu já li nessa vida que eu não sei. Mas ele fala. E ele fala da seguinte maneira, porque tem uma personagem que ela engravida, então ele vai explicar o processo de gestação ali do ponto de vista espírita, do ponto de vista espírita, do ponto de vista de pessoas escrevendo para uma população da década de 40, pelo amor de Deus, gente, ressalvas de contextuais históricas aqui, por favor. E, mas é interessante porque ele fala sobre essa espiritualidade ao longo dos milênios, como é que o corpo se desenvolveu ao longo dos milênios. Esse corpo aqui é uma conquista de milhões de anos, gente. Uma grande conquista esse corpo abençoado aqui que nós temos, né? E ele fala, sabe o que também dos animais? No nosso lar tem uma cena importante. Deixa eu ver, perdi o chat de novo. Daqui a pouco aparece o chat. Deixa eu ver aqui. Espíritos no umbral que não podem tocar, que não podem tocar os animais e somente os espíritos de luz têm permissão para levá-los de volta quando eles se perdem por lá. Então, que assim, eles estão ali também fazendo um trabalho. Esses espíritos animais que estão ali, por exemplo, no umbral, eles estão fazendo uma atuação, eles estão fazendo um trabalho. Eles não estão, é diferente de nós, eles não estão lá numa autopunição. Eles estão lá atuando, trabalhando. Olha só que luz, que bênção que eles são. Sempre, né, evoluindo também. E eu vi o filme também. Eu vi o filme do nosso lar. É uma adaptação interessante. Eu achei também bem interessante a adaptação. Sempre tem coisas que a gente gostaria que tivesse, né? Sempre vai ter, não é? Ai, ai. Agora, cinebiografia brasileira costuma pegar muito leve na hora de carregar a mão. Não gosta de carregar a mão. A verdade é essa, pronto, falei. Então, cinebiografia brasileira não tá lá o ser humano sendo ser humano e sempre fica meio pasteurizado, né? Então, o que acontece no nosso lar, quem quiser vai lá e lê, tá lá, ele escreveu, não dourou pílula nenhuma, André Luiz, só não colocou o próprio nome verdadeiro, que é um direito que ele explica para proteger os viventes que ainda estavam na Terra, né? Os descendentes que ainda estavam na Terra. Justo. O André Luiz, ele mesmo fala no livro que ele abusava das empregadas. As empregadinhas dele. Não é à toa que ele foi lá para baixo. Ele vai lá para baixo. Eu não lembro se mostra no filme a questão dele dele ter feito o autodelete, o auto arrasta para cima. Tem palavra que não pode, parece que a gente não pode falar aqui no YouTube, tá? Por isso que eu não falo a palavra. Então, eles vão para trabalhar sempre, isso mesmo, Mário. Priscila, Pri, isso mesmo. Então, como é que ele faz o autodelete para cima, o auto-arrasta para cima? Não foi só assim com sentimentos e emoções. Não. Ele era médico. Sendo médico, ele conhecia os efeitos do excesso de álcool e ele conhecia os efeitos do cigarro. E ele conhecia os efeitos da sífilis. Ele morre de sífilis. Tá escrito, gente. Tá lá, não sei o que estou falando, é só pegar o livro e vamos buscar o livro, tá lá. Então ele conhecia, por isso que quando ele chega do lado de lá, o acusam de suicídio. Acusa não, a espiritualidade lá no umbral joga a verdade na cara dele, né? Não é acusação, é jogar a verdade. Por isso, porque é uma pessoa que tem a consciência, então assim, a gravidade do assunto, só que ele era um suicídio inconsciente, tem essa diferenciação.
que no livro dos Espíritas, no livro dos Espíritos, lá do século XIX, é colocado dessa maneira também, é de acordo com a gravidade do delito que nossa autoconsciência nos julga, não é Deus. Deus só é amor, é eu que estou aqui na autopunição. Umbral é um lugar de autopunição, gente, é isso. Isso que é umbral. É um lugar de autopunição, é a gente que se mete lá e não quer sair depois. Meu Deus do céu, credo. Como é que eu sei de tudo? Não sei como é que eu sei. Eu acho que eu nunca passei por ali. Até parece. Ah, é verdade, viu o filme? É mesmo, Mari, é isso mesmo. O filme é interessante, é uma boa introdução. O filme é uma boa introdução. Inclusive, o legal do filme é que, assim, ele, quando o André Luiz começa a descrever a colônia, que não é um lugar mega iluminado, tá? O nosso lar lá na espiritualidade não é dos lugares mais iluminados, tá? É o lugar que está mais perto da gente. A mãe da André Luiz, ela está em um lugar ainda mais iluminado, ela não fica no nosso lar, ela está no lugar acima, tá? Mas para a gente olhar aquilo deve ser um deslumbre, deve ser uma coisa muito boa mesmo. Então, o que eu gosto do filme é como eles conseguiram montar a arquitetura do lugar, a visão do lugar. É bem interessante, bem legal. Acho que hoje com o IA seria mais incrível ainda, né? Porque o trem aéreo, lá já tinha, lá na década de 40 já estava descrito que eles já tinham trem aéreo, essas coisas. Muito legal. Então é legal ver assim, porque quando a gente não conhece, a gente acha que tá, eu viro espírito e aí? Faço o quê? Fico num monte de nuvenzinha? É isso? A gente, lá do lado de lá é tudo um monte, a gente usa espírito andando nas nuvens? Não, não é. Então, o que eu acho muito legal e que o filme ajuda muito é a gente ter essa visão. Não, gente, não é assim. Primeiro você não vira, você é. Nós não viramos espíritos, nós somos espíritos criados por Deus para a eternidade. E a vida continua, vida que segue. Eita, ó, povo, eu acho que não veio mais perguntinhas. O pessoal mandou perguntas para eu responder fora da live. Aí eu vou almoçar. Tá bom? Leio o tarô particular, sim. Privado, sim. É só combinar o horário certinho. A gente explica tudo para vocês. E eu já vou fechando aqui, gente. Eu agradeço muito a todo mundo que veio, que ficou comigo, vocês que interagiram. Quem não interagiu também, eu agradeço, porque no final, se você está aqui, está me ajudando. Gente, visualiza os vídeos, me dá visualizações aí para me ajudar a ter logo o superchat para ajudar vocês. O canal é novo, eu leio tarô desde 93. Tem aqui playlist tarô do mês, tarô da semana, tarô atemporal, banho de ervas, tá cheio de corte, maratona. Ah, não quero ver, não... só deixa tocando, me ajuda, meu Deus do céu. Custa. Gente, obrigada, viu? Deus abençoe vocês com muita luz, com amor. Ai, tá, tem uma coisa escrita pequenininha aqui, ó. Ah, sim, o livro é mais abrangente, o livro sempre é mais abrangente, verdade. Tá bom? Deus abençoe vocês com muita luz, com muito amor, com muita axé. Axé. Amém para quem é de amém, axé para quem é de axé, namastê para quem é de namastê. Beijo, gente.